Estamos começando o 16º episódio da segunda temporada do Dunão Podcast. Antes de começar também, vou pedir novamente que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma história. Hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente gosta muito, vai tratar do estilo de música que muita gente ama, que é o rock. Hoje a gente vai trazer um cara que está na parada aí há 20 anos com a banda Nadia Tank. Tô falando dele, o Jason Calais. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, cara. Então, vou apresentar o pessoal que está aqui na mesa, né? A gente vai tentar tirar umas histórias desse cara. Eu sou o Dé, aqui do meu lado tem o Gabi. Salve. A Priscila. Oi, pessoal. E o itinerante, o Guga. Opa, tamo aí. Hoje eu tô falando aqui do Faxinal dos Guedes, mas tamo aí, tamo junto aí, vamos ouvir muita história aí, que eu conheço muita história desse cara aí, eu quero ouvir muitas histórias. Umas verdades, outras mentiras ou todas Tem que me ajudar a relembrar de umas então. Eu vou ajudar, com certeza. Lembrando que o nosso projeto tem um apoio, né, de 3 marcas fortes aqui em Curitibanos, a Savage, né, que sempre manda um choppzinho, a Chus, que tem aquela pizza da hora do Bezão, e a Hora do Mate, que tá sempre presente aqui, o mate fresquinho. O Gabi até aprendeu a fazer mate, então tá dando certo. Tá tudo muito servido aí? Ganhei uma cuia, olha só. Tem que comprar o mate ali com a Lili daí. Até mês que vem agora ela vai vir falar, vai ter o especial do setembro do Gaúcho, vai ter bastante história sobre Gaúcho daí. Então vamos começar com as perguntas e a gente quer saber, né, de você, como foi teu início na música, antes mesmo da Nadia Tank, como que você iniciou nesse ramo? O pai e mãe, né? É o básico, assim. O meu pai, ele foi músico durante um tempo profissional, ele tocou nos Invencíveis, essas bandas de baile, sabe? Ele tocou nos Invencíveis, já tinha tocado em outras antes, violeiro de festa e tal. E ele sempre teve um gosto bem eclético, assim. Eu conhecia alguma coisa de rock com ele, tipo Renato e seus Blue Caps, Beatles, mas daí ele, Rolling Stones, Creedence com ele. ABBA, Raul Seixas, eu conheci com ele. E muita coisa de sertanejo raiz, assim, Milionário José Rico, João Mineiro Marciano, Trio Parada Dura, que eu gosto até hoje, pedi até na rádio esse tempo. E a minha mãe também. A minha mãe sempre gostou muito de Nazaré, Bonnie Tyler, essas coisas assim. E daí, em casa, no carro, né, saía de férias, assim, sempre tinha no carro. E um dia, tava tocando uma música do Chitão Chororó, acho que Nascemos pra Cantar, uma coisa assim. Que tem aquela parte do... aquelas coisas. E daí eu tava no carro lá atrás e dele, cantarolar aquilo lá. E o pai se ligou, não, o piá é meio afinado e tal. Talvez ele pensou isso, eu nunca perguntei. Daí começou ali, daí a gente começou a ensaiar umas musiquinhas de violão e tal. A primeira vez que eu cantei em público foi na despedida do nosso diretor, né, São Cristóvão do Sul, a gente morava lá, né. Morou muito tempo lá, que o pai trabalhava na Celeste também, daí de vez em quando era trocado de cidade e tal. Começou ali, mas só que eu nunca me achei com o que eu queria. Eu cantei em festival da canção, ganhei premiação em festival da canção, só que parece que nunca era o que eu queria, sabe, assim, eu não fazia questão de cantar. O meu pai sempre me dava uma empurradinha, né? E eu ia, até que eu comecei a ouvir umas musiquinhas que eu gostei, né, quando a gente veio de São Cristóvão para Curitibanos, eu comecei a ouvir ali Bon Jovi, mas eu comecei a aprender a tocar violão, essas coisas, até que um dia eu escutei um CD do Nirvana, foi um choque, assim, pra mim. Escutei o CD do Nirvana. E daí eu tava no encontro do Kairos, cara. Veja bem se eu tenho cara de quem frequentava o encontro do Kairos, né? Eu ia fazer o encontro naquele fim de semana e eu fui numa loja de CDs que tem na frente que existia na frente da antiga rodoviária. Nem me lembro o nome mais, era pop, disco, qualquer coisa assim. E eu cheguei lá, não sabia nem o nome do CD. Eu falei pro cara, eu tô procurando... Na verdade eu fui só olhar, né? Só pra... Né? Era caro, naquela época ainda era R$19, imagina, 98. E eu perguntei pro cara, eu queria aquele CD do Nenê nadando, tá ligado? Assim... Não tenho, mas eu trago isso na quinta-feira, eu trago pra você, segunda-feira tá aí. Não, então pode trazer. E eu sem um centavo no bolso, não, pode trazer. Daí a mãe me deu 10 pro encontro, o pai me deu mais 10 e eu guardei, né? Deve ser sábado, domingo, não dormi nada naquele encontro. Daí na segunda-feira o cara me ligou de manhã, tá aqui o teu CD, eu fui lá e busquei. Cara, foi... A partir daquele dia eu deixei meu cabelo crescer. Tipo, foi assim, epifania, assim. Paulada. Foi o primeiro CD da vida que eu ouvi 2 vezes seguido. Dali 2, 3 dias eu sabia tocar todas as músicas. Daí você tinha que procurar a letra, né? Naquele tempo não tinha internet, né? Pra você achar. Foi loucura. E a partir dali, não, agora eu quero montar uma banda. Agora eu quero aprender a tocar. Tá, eu fui fazer aula de violão, eu aprendi a tocar Smells Like Teen Spirit, pra mim tava bom. Daí eu vou aprender sozinho. E a partir dali eu quis lidar com rock, cara. Era o que eu queria. Meu pai ficava...
isso aqui. Não, é isso aqui que eu quero. Eu vou fazer isso aqui e você bater. Eu me bati até conseguir achar gente para tocar e tal. Foi difícil, em 98 a gente já tinha começado com um amigo meu de colégio. Da primeira vez que eu toquei em equipamento de verdade foi até uma coisa do Santa Terezinha. Como é que era o nome do evento? Noite de pais e professores, qualquer coisa assim. Era a professora Ninon, vocês não devem conhecer, a professora Ninon que organizou. A professora Ninon era a professora mais odiada do segundo grau do Santa Terezinha. Já ouvi falar muito dela, não. Ela que organizou. Daí a primeira vez que eu tive contato assim com baixo, guitarra, bateria, só que eu só cantei, né? Cantando a música Raul Seixas, assim. Mas foi a partir dali que eu pirei, cara, eu quero montar uma banda e tal. E daí tinha meu parceiro Dani Roger, a gente não conseguiu montar. A gente ensaiava em casa com 2 violões, assim, e era só o que podia. A primeira vez que nós tocamos, eu e ele e o João, que mais tarde entrou na Nádia, a gente tocou nos equipamentos do professor Junei, lá no set e tal, mas a gente só fez um ensaio, assim, sabe? E nunca deu certo. O tempo foi rolando até que a gente conseguiu se encontrar com o Emilson e tal, e para conseguir montar a Nádia. Daí, a partir dali que eu resolvi de tocar o que eu gostava. Que joia, né? E fazer as pessoas gostarem do que eu gostava. Eu lembro também de ir, tinha uma loja de CD lá onde que era o Fogo de Chão lá também. Logo depois. Da Mãe da Muriel, não era não? Meu Deus, era caro o CD, você olhava assim, tudo. Naquela época era vintão, mas era. Louco. Ó, R$19, R$19,90 que eu paguei em 98, hoje, quanto é que seria hoje? R$250? Era uma fortuna. E eu tenho guardado meu CDzinho, meu tesouro, pessoal. Não emprestei nem pra Débora quando nós éramos namorados. Nunca saiu da minha mão. Ele não toca mais, né? Ele vai furando com o tempo, acho que tem um fungo que pega lá, vai detonando. Mas, cara, ele tem a caixa original. Nunca ninguém pegou a crescer da minha mão. E você pegou uma época bem forte do rock nacional, né? Nos anos 90 ali. Foi, acho que um dos últimos anos, né? Que teve uma frente forte no rock. Cara, eu comecei tarde nisso aí, na verdade. Porque hoje em dia, pessoal... Hoje em dia não, já antigamente, com 12 anos, o pessoal já conhecia. Eu não, eu fui começar a conhecer, sei lá, com 14 para 15, sabe? Eu, quando conheci o Nirvana, o Kurt já era morto. Só que eu peguei um tempo bem legal, ainda peguei uns lançamentos legais de Kid de Abelha, daí ainda tinha bastante coisa de Skank, que era legal. Peguei Raimundos, né, que eu peguei os 2 primeiros do Raimundos. 96, 97, peguei muito o Green Day, adorava o Duke do Green Day, o Smash do Offspring, cara, era o que tinha nas festas. O Get a Grip do Aerosmith, nossa, adorava. O Get a Grip e Full Circle, adorava aquele CD, era o que rolava nas festas da nossa galera de colégio, né? Charlie Brown Jr., o primeiro, não me esqueci o nome, Transpiração Controlada, qualquer coisa assim, eu esqueci o nome. Cara, era o que rolava nas nossas festas, assim, eu amava, nossa, era uma loucura, só que eu queria tocar, né, eu queria tocar. Na época que você começou, né, era um CDzinho e não tinha, igual você falou, para correr atrás de partitura, da música ali, era muito complicado, né? A gente conseguia revistinha de cifra, né, eu ainda tenho umas guardadas até hoje, revistinha de cifra, e era o que dava. Nem sempre a cifra estava certa. Até hoje você vê esses vídeos de YouTube, assim, o pessoal, how to play tal música, você vai olhar, cara, você tem que olhar 10 para ver se o cara tá tocando certo ou não. O YouTube foi deixando, eu fui ficando preguiçoso com o YouTube de tirar a música. Você vai lá e olha, pô, o cara tá lá só te mostrando como é que faz, para que eu vou tirar? Mas tem a imensa maioria das músicas não é tão legal assim. Ó, letra do Nirvana, nossa, eu fui conseguir encontrar, mesmo acho que lá por 99, 2000, que eu consegui um dia acesso à internet, eu imprimi todas as letras que eu achei e eu tenho guardado até hoje, pra você ter ideia. O papel impresso que eu imprimi em 2000. Hoje em dia tá bem mais fácil, né, cara? Você consegue... Pra você ouvir, cara, mesmo a música não estando tão legal quanto era no começo do 2000, hoje é a melhor época que tem pra você ouvir música. Você tem tudo no teu celular, cara. Você pode ouvir qualquer coisa a qualquer momento. Tudo. E antigamente, cara, ou você comprava um CD, ou gravava uma fitinha, que nem eu fazia, né? Gravava a fitinha. Tinha uma época que quando começou assim, a ficar forte as TV por assinatura, nos começos dos anos 2000, o André Escolaro gravava pra nós as fitas cassete com os clipes. E daí eu tinha videocassete e eu ligava a saída de áudio do videocassete na entrada de áudio do aparelho e gravava a fita cassete pra ouvir no Walkman, né? Dava os pulos, né? Cara, era isso que se tinha pra fazer, cara. Não tinha muito como você conseguir música naquele... A gente fala que naquele tempo parece que é lá nos anos 70, né? Mas começo dos anos 2000, agora, né? Dos anos 2000. E uma coisa boa de hoje também é que a internet te dá a oportunidade de escutar músicas que não são comerciais, né? Tem acesso
Tipo, Muito bandas mais alternativas, assim, né? Muito Tem mais. liberdade de escutar, às vezes, o que tu realmente gosta, né? E não o que estão empurrando o goela abaixo, assim, também. Também. Desde o começo da Nádia, assim, por exemplo, quando a gente montou a Nádia, eu primeiro, assim, eu queria tocar só Nirvana, como eu falei, eu era doente por Nirvana, não sabia tocar todas as músicas e tal. Mas aí um dia, pra você ter uma ideia, eu fui na casa de um primo meu, ele gravou um CD pra mim, e eu tenho guardado ele até hoje, eu escrevi Pancadão. Hoje, Nossa. só que punk, né, de pancadão. E daí tinha lá Bad Religion, umas bandas alemã bem alternativas, assim, e tinha 2 músicas do Tequila Baby. E eu ouvia aquela, adorei aquelas músicas, pô, Tequila Baby, cara, pá. Daí um dia tinha um mercadinho na frente de casa, o cara tinha um CD pirata do Tequila Baby. Eu falei, mas não é possível, vou comprar. Eu ouvi, cara, foi o segundo CD que eu ouvi do cabo a rabo de novo. Nossa, Tequila Baby. Na mesma noite eu tava tirando música. Daí eu mostrei pros pia, cara, eu quero tocar essas músicas também e tal. E, cara, quem conhece Tequila Baby? Quem conhecia Tequila Baby no começo dos anos 2000? Ninguém, cara. Até tinha gente que confundia as músicas da Tequila Baby com as nossas e as nossas com a da Tequila Baby. Tipo, eu sempre quis que a Nádia fosse bem lado B, sabe? Bem lado B. Aquelas músicas que tocou na rádio, eu não queria que a gente tocasse. Nem que fosse Ramones, assim. Então, Poison Heart nós vamos tocar depois de velho. Porque eu não queria que tocasse. Camus Werner não tocava porque eu tocava na rádio. Eu não queria, eu queria que fosse bem lado B mesmo, para o pessoal conhecer música diferente. E daí aquela história, eu queria fazer o pessoal gostar do que eu gostava. Eu sempre tive essa ideia. E, né, aparentemente deu certo, né? Por isso que eu tô aqui, né? Não, é isso que você fez, né? Dessa tua ideia de querer que as pessoas gostassem. Eu acho que teve um momento bem forte, assim. Eu lembro quando eu comecei também na música, tinha muito uma febre de banda querendo imitar a Nadia Tank. Eu acho que foi um período, assim, que tinha muita banda punk, né? Poucas, né, se sustentaram, porque, né? Ali vocês tinham essa essência, né? Você muito nessa tua pegada ali. Mas, assim, eu queria que você trouxesse um pouco da história, de como que surgiu assim para montar a banda e por que do nome, essas coisas. E lembrar disso, né, que foi um movimento muito massa, aquele período lá onde tinha muitas bandas na cidade, assim, né. Muitos queriam ser uma banda como vocês, o tanto que vocês levaram, né, sim. Essa ideia de disseminar o punk. Não, quando a gente começou em 2000, o primeiro, 2002, né, o objetivo total meu, assim, era tocar no palco alternativo da Expo Centro. Cara, eu achava aquilo mágico. Cara, o palco alternativo da Expo Centro. No tempo que ainda era atrás da CCO, lá que tinha uma tenda. Lá. Nossa, eu ficava louco. Eu via que lá devia os músicos mais velhos tocando. Assim, meu Deus, isso aqui é o que eu quero fazer. E a gente já estava procurando gente para tocar. Daí a gente tentou vários bateristas, não conseguiu. Antes, o João tinha ido embora em 2000, acho, algo assim, para Floripa. E daí ele voltou em 2002. E a gente já estava com a banda tudo na reta, era só chegar, achar um baterista para tocar. E nós se encontramos na Expo Centro no show de estreia da Donádiva. Nós se encontramos lá e eu, cara, eu tava louco de ver aquilo lá. E, João, vamos montar uma banda, João? Tá pronta? Você tem bateria? Tem. Cara, na semana seguinte nós estávamos ensaiando. E o objetivo era tocar na Expo Centro, tá? O nosso primeiro show foi num evento do Tozão, o tatuador, né? Ele fez que era o segundo Rock da Paz, ele fez lá no 7. Daí o headliner era um tal de Johnny Blues, qualquer coisa, não me lembro mais o nome dos caras lá. E nós tocamos, era 7 horas da manhã, nós era a última banda, cara. Foi a última banda tocar e ficou gente pra esperar nós tocar, porque nós ia ser uma banda punk e tal. Assim, assado. E, cara, foi ótimo. Tipo, na mesma semana o Márcio já queria entrar do jeito na banda, sabe? Não, vamos botar você na banda, mais um guitarrista e tal. E começou a aparecer gente que curtia e começou a ir ver os ensaios e tal. Daí a gente ensaiava na antiga Benesson, do tio Bene lá, que conserta o alto-falante, que era o pai do Emilson e do Hugo, que é o baixista da Donádiva e da Área 252. A gente ensaiava no porãozinho lá e começava a vir gente ver a gente ensaiar e começou a espalhar. O primeiro show que a gente fez, assim, nessa época foi era uma festa de formatura do segundo grau, do Cassimiro, coisa assim. E o Emilson acertou com a menina lá, que eu não sei o nome dela até hoje, acertou com ela por R$100 o cachê. Baita cachê, né? R$100. Só que daí a gente não tinha som, era lá no UFOS Bar, né? Você sabe onde, onde foi o UFOS Bar. Vai ser lá, e daí, cara, mas vamos levar o quê de som, cara? A gente não tem, lá não tem. Tá, daí o Emilson conversou com o Luiz, lá o dono daquela barraquinha que vende coisa arada lá na saída de Curitibanos. Ele tinha um ônibus gigante, cheio de tudo quanto é coisa de som. E nós falamos pra ele, não, empresta uma coisinha só pra nós botar lá, tá? O cara ele foi lá e levou todo o som que ele tinha, cara. Fez uma parede de PA, assim, gigante. E nós chegamos lá e
tocamos o pau e a galera pirou, sabe? Assim, e eu me lembro que eu fui no banheiro, chegou um piazão, cara, massa a banda de vocês vocês são da onde? São de Laje, né? Eu falei, não, somos daqui, cara, são de Curitibanos. E a partir dali, eu tenho foto daquilo, cara, fervo, assim, sabe? E a partir dali começou a ferver, começou a ficar legal de tocar em Curitibanos, começamos a tocar fora. Cara, a gente foi tocar em cada lugar, assim, que você não imagina que tem gente que gosta. O Monte Carlo, nós fomos tocar numa pizzaria em Monte Carlo. Nós demos uma entrevista na rádiozinha que tinha lá, como se fosse, nossa, grande coisa, tá ligado? E a gente começou a ver essas coisas. E daí começou a ficar cada vez maior a proporção em curitibanos e tal. Por causa do palco alternativo, eu sempre fui muito meio brigão, assim, sabe? Com o descaso que o pessoal tratava as bandas do palco alternativo. Primeira vez que a gente tocou, não tinha cachê nenhum. Nós tivemos, sei lá, meia hora pra tocar, 2003. 2004, de novo, não teve cachê. E nós tínhamos 20 minutos pra tocar. 20 minutos, você não monta as coisas, nem monta as coisas, sabe? Daí eu comecei a ficar encasquetado. Cara, vamos fazer diferente. Daí até depois eu posso contar essa história. E daí o pessoal começou a me tirar como referência pra esse tipo de coisa. Tipo, vamos fazer alguma coisa, vamos falar com ele lá pra ajudar nisso. E eu sempre ajudei, sabe? Eu emprestava minhas coisas, tipo, eu sempre fui nessa parte. Eu queria que tivesse cena em Curitibanos, que não tinha. Tinha bandas, mas não tinha cena de rock em Curitibanos. Não, nós e a Donádiva que ajudamos a ferver isso aí, sabe? A gente queria que tivesse. Até nós e a Donádiva tinha até... O pessoal achava que nós tinha uma rixa, sabe? Porque o Donádiva eles tocavam uma coisa mais pop e tal, né? E nós éramos os roqueiros mauzão, sujão, né? O pessoal achava que... o pessoal pichava nos muros, Nádia Tanque e tal, tipo, era bem... Eles achavam que nós tinha uma rixa. Nossa, tinha enquete no Orkut. Quem que é a melhor banda de curitibanos? Tal. Eram umas coisas assim. E eu e o Chuck, um parceiro a vida inteira. Nós tomávamos cerveja. A galera fechando o pau, nós tomamos cerveja nos lugares, assim. Nós era parceiro. Isso somos até hoje. Mas eu acho que de todas as histórias de todas as bandas sempre teve essa ideia de tipo, uma banda é rival da outra. A Helter e o Arhel. Qual que era a outra? A José o Corvo excluídos da placenta. Mas o cara Curitibanos é um lugar que tinha muito pouco isso, cara. Outros lugares que a gente foi tocar assim, você via que o pessoal até meio que sacaneava os curitibanos, nunca teve isso. A gente sempre se ajudou o máximo que podia. E daí, por causa desse negócio que começou a ferver a cidade, assim, começou a aparecer muita gente para tocar também. E daí, como a gente estava mais em evidência nessa parte de rock, assim, o pessoal ia ver a gente ensaiar. Que uma época, assim, a gente ensaiava toda terça e quinta. O pessoal sabia que das 7 às 10 tinha ensaio na Nádia Tanque em tal lugar. E o pessoal ia lá e tal. Ia todo mundo ver. Eu chegava lá, o pessoal de mochilinha com o garrafãozinho de vinho geladinho, com os copinhos para distribuir pra galera. Daí tinha sofá, assim, cara, o nosso lugar lá que a gente ensaia até hoje, na verdade, teve um dia que deu 56 pessoas lá embaixo, cara. Tipo, deu muita gente. Desses 56, uns 50 fumavam, sabe? Tipo, tava uma névoa de cigarro, assim, sabe? Tipo, você não precisava fumar, sabe? Só que daí começou, cada bairro tinha uma banda punk. Daí o que acontecia? O pessoal ia lá e via a gente tocar e eles tocavam as mesmas músicas que nós. Até o erro que eu fazia, eles faziam igual. Eu comecei a perceber, sabe? Mas era legal que tinha, sabe? Fervia, fazia festinha lá na BCLESC, enchia de gente, fazia festa em serraria, enchia de gente, fazia festa enchia de gente. Tinha uma cena bem legal, sabe? Bem legal. E daí, depois do punk, começou a migrar pro metal, né? Que daí começou a aparecer o Warhell. A primeira vez que o Manu e o Luciano tocaram para um público foi numa festa que a gente organizou. E daí começou a aparecer banda de metal todo bairro, sabe? E a mesma coisa. E a gente tudo parceiro, a gente queria se ajudar e queria fazer ferver, cara. E era o que eu queria. Eu queria que fervesse, tivesse cena e que o pessoal que já lidavam com música, o pessoal das bandas gaúchas e tal, respeitassem, cara. No começo foi bem difícil, assim. O pessoal torcia o nariz, assim, sacaneava, desligava um som. Cara, foi tenso. As primeiras músicas que nós gravamos em estúdio, em 2005, o Tanner foi nosso produtor. Ele chegou e falou pra nós na lata, assim, cara, eu não gosto do som que vocês fazem, eu vou fazer porque vocês estão... que eu tô recebendo. Mas na lata, tipo, já esfriou nós arrancado. E depois não, cara, agora ele respeita, ele sabe quem sou eu, sabe quem é a Nádia e ele respeita, sabe? E isso já é um ganho pra vida toda, sabe? Eu já fico bem feliz com isso. De você sair na rua, me fugiu o nome dele aqui, o pai do Alan Rota lá, o Kiko Rota. Pô, Kiko Rota, né? O Kiko Rota foi indicado ao prêmio Sharp da música brasileira. Pô, ele vem na rua e me chama pelo nome, cara. Pra mim é... Pô, reconhecimento bom. Pra mim é ótimo, né? Pra mim eu adoro, sabe?
é a sensação de trabalho cumprido. É a meta que eu me propus, assim, depois que eu vi que o palco alternativo, que eu podia ter mais que o palco alternativo, eu acho que eu cumpri, cara, assim. Às vezes, algumas histórias que você sabe, assim, da importância que você teve para a vida das pessoas, assim, é uma coisa... Às vezes você não tem nem a noção do tamanho que é o impacto que você teve na vida das pessoas quando era adolescente e tal. Que já me aconteceu muito, assim, de você ser convidado para inauguração de bar, chega nos lugares, todo mundo quer tirar foto com você, às vezes chega que nem o cara Pouso Redondo, chegar meia-noite em Pouso Redondo, com cidadezinha desse tamanho, assim, ó, o cara da Nádia, sabe, tipo, chegar nos lugares, o pessoal querer tirar foto e tal, assim, eu fico assim, nossa, pô, porque aqui é diferente, né, aqui o pessoal não tem esse, fora é bem mais conhecido, você chega nos lugares pequenininho, cara, Rio do Campo da vida, chega lá, o pessoal tá louco pra te ver, sabe, assim. Mas também não dá pra reclamar que eu já dei autógrafo na rua em Curitibanos, pra você ter ideia do tamanho da loucura que era uma vez, cara. Você fica até assustado, sabe? Você vê gente com a camiseta da Nádia e tal. Você fica até assustado de chegar nos lugares assim e você vê, pô, tem gente que sabe e tal. Foi bem legal, né, Guga? A nossa adolescência, né? Tinha as duas bandas que o pessoal falava bastante, até de rixa e tal, que era a Nádia e a do Nadiva, né? E nós crescemos ali nesse cenário de rock. Até eu queria fazer uma pergunta para ti, eu até fiz pro Chuck quando ele passou aqui, que é a internet hoje evoluiu tanto que você tem acesso às músicas, à informação, né? Você consegue contato com o pessoal de outro lugar rápido, né? E se você acha assim, que na época que vocês tiveram a banda, que tiveram tipo, ali no começo, que estavam com sede de estrada ali, se tivesse a internet, você acha que o que teria acontecido com as bandas, com o rock? Será que o rock estaria até agora nas paradas, né? Porque a gente pega, né, tipo, esses rock antigo, Beatles, não tem um clipe de qualidade no YouTube, né? Você pega esses sertanejos aí, tem 4K. Produção cinematográfica, assim, né? Mas, na verdade, assim, ó, quando a gente começou lá em 2001, 2002, já tinha, né? Já tinha os blogs, aqueles negócios. Ó, o NX0, ele estourou com isso, né? Ele foi uma das primeiras bandas de internet, assim, tal. Mas eu não sei a Donádiva como é que era, mas eu não me interessava por isso, sabe? Tipo, eu não queria... Eu, na verdade, assim, eu nunca pensei de ganhar dinheiro com música, fazer sucesso. Não sei se é... Nunca pensei nisso, eu só queria tocar, sabe? Tipo, eu nunca tive esse olhar empresarial, assim. E quem sabe se eu tivesse, as coisas tivessem diferente hoje. E a gente nunca teve ninguém na banda que tivesse esse olhar também. A gente só queria zoar, cara, tocar e beber um golinho lá e fazer a galera se divertir junto com a gente e tal. E não sei se eu gostaria de ter vida de músico, que cara, é complicado. É complicado. Vida de músico e vida de artista é bem complicado. Ó, nós estávamos comentando antes de documentário e tal. Você pegar o documentário lá da Netflix, do Chorão lá. Isso aqui é Lado, me esqueci o nome dele, Marginal Lado. Pegar o documentário da Shania Twain. Cara, para eles chegarem até onde eles chegaram, quanta coisa ruim eles tiveram que enfrentar, sabe? Quanta coisa difícil. Se você ter que deixar a tua vida toda de lado para você chegar naquele objetivo. E, cara, eu nunca pensei nisso, nunca quis deixar uma tranquilidade. Eu não sei como é que eu encararia, tipo, viajar, sei lá, daqui a Belém do Pará para tocar e voltar. Não sei se eu ia chegar lá de bom humor. Que eu não gosto de viajar. E daí, assim, eu não consigo fazer uma coisa sem eu estar me divertindo ali com isso, com música. Porque se você não se diverte, você não consegue divertir ninguém na tua frente. Imaginou você chegar lá de cara fechado, não atender ninguém? Eu não sei se eu teria eu conseguiria fazer isso todo dia, todo fim de semana. E não precisa ser um artista grande. Às vezes o pessoal do gaúcho aí que tocam em baile... Que vida terrível, cara. E tem que adorar. Você tocar de sexta a segunda, às vezes, um bailão de 4, 5 horas. Tipo, é coisa de operário. Tipo, se você não gostar muito de viajar, tá na estrada. E brabo você ficar longe, né, de quem você ama, de filho e tal, né? Às vezes você não vê crescer. Cara, eu sou grude total com as minhas meninas, assim, cara. Até a minha menina mais velha tá com 19, é uma mulher, né? Mas eu ainda sou grude com ela. Eu gosto de saber como é que ela tá, minha pequenininha. Então, nossa, a gente é um grude mesmo, sabe? Eu gosto de estar junto com a Débora, eu gosto de estar junto com a minha família, com a minha mãe, todo domingo almoçar junto. E eu não sei se eu conseguiria fazer esse tipo de coisa, deixar tão longe, assim, deixar sem ver, nem turnê internacional, 6 meses sem voltar para casa.
Já pensou? O cara tem que ser mesmo Highlander pra aguentar esse tipo de coisa, sabe? Então a música pra ti é mais esse... Quando tu pensou lá, idealizou a banda, era mais esse legado de levar um estilo de música, porque na época sim foi uma novidade, né? Não tinha banda de punk na cidade, né? Não tinha, Nessa né? época aí. E nem na região, cara. Não tinha. Nem na região, exatamente. Nem na região. O pessoal começou a reconhecer muita gente nessa parte de você ia tocar nos lugares assim, o pessoal, banda punk, banda punk. O pessoal começou a tirar a gente como referência de banda punk, sabe? E eu nunca fui punk, cara. Eu nunca me considerei punk. Não me considero. Eu sempre gostei da sonoridade e me identifico assim com algumas coisas da política, do punk, assim, sabe? Mas eu nunca dei de moicano, nunca cuspi na mesa em casa, sabe? Nunca fui desse tipo, nunca fui rebeldão, assim, sabe? Nunca fui desse tipo ou pelo menos nunca fui rebelde com pai e mãe, né? Não sei, mas eu nunca me considerei punk, só que o pessoal tinha referência da gente de banda punk. Só que é o punk Ramones, né? Não o punk inglês, que é só música de protesto e aquela coisa bem politizada mesmo. O Ramones não, o Ramones tem muita coisa divertida, fala de amor, fala também de desemprego e coisas ruins da vida e tal, mas eles sempre tinham música pra divertir o pessoal, né? E o Ramones era uma tosqueira total, né, cara? Era tão ruim que era bom, sabe? Só que eu queria tocar bem, eu queria que o pessoal visse, a gente queria bem ensaiado, sem errar, eu queria que o pessoal visse que a gente sabia tocar, mesmo tocando música de 3 acordes. Porque para você convencer a pessoa que você toca bem, você tem que fazer bem, senão como é que você vai convencer, sabe? Você tem que, mesmo que você toque só 3 acordezinhos, você tem que fazer o mais bem feito que você puder, né? Porque não é... Bom, você pega uma guitarra do Ramones... Qual é a banda que reproduz a guitarra do Ramones? Nenhuma. Eu sempre digo que eu adoro ver aquelas listas de Facebook, aquelas coisas. Os 10 melhores guitarristas do mundo, nunca aparece o Johnny Ramone nas listas. Falei, cara, como é que não aparece? O Johnny Ramone é um dos caras mais injustiçados. Ele criou um estilo completamente novo de tocar, que ninguém toca e ninguém reproduz. E todo mundo esquece. Ó, quantas bandas veio depois tentando na vibe do Ramones, Green Day, Offspring, Blink-182... Mas nenhum deles reproduz o som do Ramones. O Ramones é inconfundível. Você escuta os primeiros acordes, já sabe que é Ramones. Motorhead é a mesma coisa, AC/DC é a mesma coisa. As bandas que às vezes não é tão técnica, mas que tem um som tão único que ninguém consegue reproduzir. Não tem como você pegar uma guitarra e tentar tocar um Ramones, cara, só sai porcaria. Não sai, você pode tentar. Você tinha perguntado antes da origem do nome da banda, né? Agora que eu me lembrei. Tá, a gente tava já ensaiando e apareceu esse show o primeiro show que a gente fez lá nesse evento do Tozão. E daí, a gente não tinha nome nenhum, a gente não pretendia tocar tão já, né? Nós começamos a ensaiar em junho, julho, por ali. E daí em novembro já teve show. E daí nós falamos um monte de nome bobo lá. O João ainda botou The Killer Baby pra ficar parecido com a Tequila Baby. Eu falei, putz, você me quebra, hein, João? Uns nomes bem toscos. E, cara, eu coloquei uns nomes. Eu queria que fosse Elroy, por causa do piazinho dos Jetsons lá, tá ligado? Só que daí eu tinha no segundo grau, eu tinha um cadernão daqueles de 20 matérias que se fazia antigamente. E tinha uma arte na capa que era do Angeli, aquele cartunista lá, do Bob Cuspe, aquelas... E daí tinha lá Listen to the Music, daí tinha lá vários desenhinhos assim, né? E daí os nomes do galera e o som que eu via. Daí tinha lá, sei lá, o Zé Galinha, ouvia Iron Maiden, essas coisas e tal. Tinha o Mário Terra, ouvia Michael Jackson, e daí tinha uma menininha assim, bem no canto esquerdo, assim, era Nadia Tank, daí inclusive ela era bem parecida com o Bob Cuspe, né? De um moicaninho, assim. E daí o que ela ouvia? Ela ouvia Hole, Baby Toylands, aquelas bandas só de mulher, sabe, assim, como é que eles chamam aquilo? Heart Girl, sei lá como é que é o nome daquilo. Diz que existe Maria Palheta, né? Que é a mulherada que gosta de música. Cara, eu sempre achei coisa mais linda mulher tocando, assim, ainda mais rock. E daí eu falei pro Thiago, quem sabe é essa aqui, gurizada, vamos pôr. Eu achei, que massa, nome de mulher, nome estranho, tipo, né? Daí já tinha Donádiva, até hoje o pessoal confunde Nadia Tank com Donádiva, porque é 2 nomes estranhos, nome de mulher, né? Daí eu falei, cara, então vamos ver, pensa aí. O Deu Mills foi lá e escreveu nós por Nadia Tank. Então, e ficou, cara, Nadia Tank. E até hoje tá. É nome de mulher e é uma caricatura de uma menininha que eu ouvia só som punk de começo dos anos 90, assim, sabe? E eu gosto até hoje também, cara, adoro aquilo lá.
Gosto muito. E ficou. E é um nome completamente estranho. Até teve uma menina uma vez no Facebook na Alemanha. O nome dela é Nadia Tank. E ela achou nós no Facebook e queria saber o porquê que era o nome da banda. E ela falando em inglês, eu tentei responder o que eu podia ali, né? Eu perguntei, né, se ela falei que era banda punk, tá, se ela curtia. Ela me passou o nome das bandas lá que eu nunca ouvi falar, sabe? Mas é Nadia Tank, o nome da menina também, cara. É o nome de uma mulher, então. É o nome de uma caricatura que o Angeli fez para uma arte de capa da Tilibra lá nos anos 90. Até esses tempos um amigo meu achou uma capa que ele tinha, o caderno daquele, eu pedi para ele, cara, me dê de presente, não vai rolar, essa aqui é a minha. E ficou, cara, Nadia Tank. Até hoje. Mas é um bom nome, cara. É um bom nome. É um nome diferente. É um nome estranho e marcante, né, cara? E marcou geração aí na cidade. Nadia Tank. Incentivou muito a gurizada. Eu lembro quando nós estávamos no Casimiro, daí vocês começaram com a banda. O que veio depois, né? O pessoal de punk, principalmente ali na Aparecida, tinha umas 40 bandas ali de punk. A gente sai lá até hoje, né? Daí o pessoal ia sempre tinha os vizinhos lá. Tinha na mesma rua. Às vezes nós estávamos ensaiando, você ouvia outra pessoa ensaiando mais pra frente. E tinha, cara, muita. O movimento punk foi forte. Foi forte. Teve, até onde eu sei, nunca teve arruaça nenhuma assim, mas tinha gente pichando em muro e tal. O azão de anarquia lá, já ouvi bastante. Gente com o e-mail Kurt Cobain, não sei o que lá. 666 não. No .com. Era massa. Esse tempo foi muito legal, cara. Aí de 2005 em diante que começou a fer bem, sabe assim. E na época que vocês iniciaram, assim, você falou que tocou no evento Tozão, né? Uhum. Mas participaram de alguns festivais. E como que era o cenário aqui para o estilo de música que vocês tocavam? Já com a Nádia? É. Cara, não tinha espaço pra nada. Tipo, o público tinha pouco também. A gente foi angariando, cara. A gente foi angariando gente, assim, angariando respeito. E era bem complicado, assim. Só que, como o Emilson, ele era bem mais novo que eu. Ele era, não, ainda é mais novo que eu, né? Eu acho que ele tinha 16 quando a gente começou a tocar. E ele ainda tava no segundo grau, né? Eu já tava mais velho. E ele tinha bastante acesso com esse pessoal, e daí lá no colégio ele fazia esse fervo, e daí a gente começou a conhecer gente do mesmo jeito que fazia esse fervo, e daqui a pouco começou, em todos os colégios tinha gente que andava de preto e tal, queria ir ver o show, e começou nessa parte, assim, sabe? Daí tinha nós, tinha Nanódio, tinha mais outras bandas que sempre tinham, cada um tinha o seu público, só não tinha lugar pra tocar, né? Curitiba nunca teve lugar pra tocar, agora que tem. Era Expocentro, né? Era Expocentro, se você quisesse tocar, tinha que fazer festa. Coitado, meu pai, deixou meu pai louco várias vezes, que daí ele trabalhava na Celesc, né? E daí tinha a B Celesc, que não existe mais agora, que demoliram. E é um baita de um salãozão, cara. Nossa, o que a gente fez de festa lá. E aí, o que a gente fazia? E era, vai ter uma festinha de aniversário de alguém. Querem tocar? Vamos tocar. Não tinha festa nem na quadra. Equipamento. Coitado, o vizinho lá, pastor, lá sofreu muito com a barulheira, meu Deus. E a gente fazia essas festas, daí a gente começou a fazer festa fantasia cada vez maior, que não tinha festa fantasia em Curitibanos também naquela época, a gente começou a fazer, e daí a gente tinha que fazer número de convite fechado para não dar muita gente, e daí a gente botava um monte de menor bebendo, você veja bem a cabeça da gente, você veja bem a cabeça que ele tinha. Só que a gente não era nada de maldade, era pela festa, porque Curitibanos não tinha. A gente passava a semana inteira se batendo para decorar a BCLESC lá com temática de Halloween e tal, não sei o que. Não tinha festa Halloween em Curitibanos também antes que isso, né? E a gente passava a semana inteira se batendo, e daí a gente tinha um horário até as 4 horas da manhã, né? Tipo, às 4 horas da manhã tinha que mandar a galera embora pra nós começar a limpar a BCLESC pra entregar limpo outro dia. Pra você ter uma ideia de ter, tipo, almoço no dia seguinte, você ter que limpar toda a BCLESC durante a noite pra devolver o almoço. Era muito empenho, né? Tipo, você tinha que gostar muito do que fazia. Limpando. Não, mas cara, quem organiza não aproveita nada, cara. Será? Quem organiza não aproveita nada. Levaram sorte que acho que 80% dos adolescentes moravam ali na Aparecida, né? Mas não, cara, tinha gente aqui na Coab, lá em cima, lá que ia a pé, cara. Ia a pé pra lá e voltava fantasiado, cara. Morava aqui no São Luís e via e voltava fantasiado. Fervia, o pessoal era empenhado, que a gente dava premiaçãozinha de melhor fantasia e tal, o pessoal se empenhava, cara, era divertido, assim. Só que é aquela história, quem organiza só se lasca, tipo, você não aproveita em nada. Porque daí, assim, ó, tipo, segurança tinha um só, né, cara, que a gente tinha que pegava, né, mais pra atender os carros que entravam. Só que nunca deu treta lá dentro, né? Poucas vezes, sabe? Daí você tinha que estar sãozinho pra estar cuidando de todo mundo. Daí você praticamente não aproveitava. Os colônios do rock que a gente fazia também ali, quando o Périx veio com a ideia, nós se juntamos e fizemos ali, cara, ficou legal. Mas aí, tipo, você aproveitava muito pouco, você tinha que estar cuidando de tudo. Quando a gente fez lá
no Cacitiro. Nossa, aquele cara, foi um dos melhores dias da minha vida, assim. Que a gente, cara, eu abri valeta na picareta lá, cara, para que tivesse o festival, sabe? E, cara, foi uma noite muito legal, até o tempo ajudou, assim. E a gente, eu e o Alan Rota, né, que estava mais cuidando da noite, assim, muita gente ajudou a organizar. A gente tava só sorrindo, pô, tem uns bobos, assim, sabe? Pô, que massa, pá, que legal. É bem legal, muito trabalhoso, mas quando funciona, é show de bola. Só que você, assim, se divertir, não, né? Tem que ser uma coisa meio altruísta, assim, você faz pros outros se divertir. Você quer só que funcione e que ninguém fale mal depois que deu alguma coisa errada, sabe? Falando desse festival aí, você foi? Então, bem isso que eu ia comentar. Com alguns amigos meus, a gente chamou o primeiro colônia de Woodstock de Curitibanos, cara. Que foi massa demais. Onde que foi esses eventos? Foi no Clube Colonial, por isso que é a colônia do rock. O Perks veio com a ideia, uma vez nós nos reunimos lá no Warhol ensaiava. Daí quem organizou foi a Área, a Nádia, a Warhol e a Helter. Foi os que a gente organizou assim, cara, bombou de gente. Eu fiquei de cara. O Paulinho lá, e a mãe dele, a falecida Daisy, nossa, ela queria descer lá embaixo pra ver quem que eram os roqueiros, sabe? E encheu de gente, cara. Foi super legal, assim. O Paulinho praticamente cedeu o lugar pra nós de graça, assim, sabe? Daí a gente conseguiu pegar uma sonorização de Santa Cecília, bem legal, assim. E foi, nossa, o pessoal... Não, já dali 2 dias já queria que tivesse outro, sabe? Daí a gente dava enrolada, tipo, entre 45 e 60 dias. A gente foi fazendo. E aí começou a vir banda de fora e tal, começou a ficar bem legal, sabe? Mas teve quantas? 6 ou 7. Pô, tem bastante. Teve bastante, cara. Só que daí é aquela história, né? Começa a estagnar, começa a vir dar pouca gente, daí você dá uma segurada para o pessoal ficar com saudade, sabe? Daí que surgiu a ideia de fazer esse lá no Castiro. Daí a gente já fez Colônia de Rock versão rural e tal. E deu bastante gente, cara. Que teve os acampamentos, né? Isso. Pessoal, nossa, esse foi louco. Cara, a Débora, coitada, minha mulher, ela pegou a cozinha pra cuidar. E eu falei pra ela, não, nem se preocupe, ninguém vai querer comer, ninguém ia dar bola. Cara, aquela mulher se lascou a noite inteira. Trabalhou que nem uma louca, o pessoal corria todo frente do palco, terminava o show da banda pra passar pra próxima, e ia todo mundo de volta. Eu vim na cidade, acho que umas 2, 3 vezes comprar salsicha pro jogo quente. Ferveu. O João lá da cervejaria lá, ele que botou a cerveja, o chopp lá e bebida, ele não esperava que desse tanta coisa. Diz ele que ele lucrou uns 8 mil naquela vez. Cara, faltou bebida, faltou comida. Loucura, tipo, a gente não tá preparado pra voracidade do pessoal, sabe? E foi bem legal. E no mesmo dia tinha, não sei o que, sertaneja, naquele outro que tinha lá em cima perto da UFSC, que eu não lembro mais o nome do bar, né? Nativos, ou coisa assim. Nativos. E tinha não sei o que, sertaneja lá também. Teve gente que foi lá primeiro no Castilho dar um bico lá pra ver como é que era, foi lá e não voltou mais. Ficou, tipo, cara, do ambiente tão legal que tava. Nós contratamos segurança, contratamos ambulância, que é tudo exigência, né? Foi feito RT de palco, foi feito um monte de coisa. O pessoal da ambulância não trabalhou a noite inteira. O pessoal da segurança pararam mais comendo. Não aconteceu nada. Foi mesmo... Aquele sim foi tipo um Woodstock. Woodstock 69, né? Que o de 99 foi treta também, né? Não, ali foi massa, cara. Eu lembro desse aí também. Eu toquei nesse aí com a Tribus. Cara, foi um baita de uma organização, assim, cara. Mas é um legado, né, Jason? Acho que é um legado que tu conseguiu deixar aí, cara. Porque, queira ou não, cara, teu nome é lembrado, assim. Essas questões mais, né, de estar lá batendo de frente lá pra melhorar um som. Eu lembro também que eu te conheci pessoalmente foi quando a gente teve Herdeiros do Som lá. Uhum. Pô, choveu banda, assim, né? A gente se reunia pra planejar e tal. Porque realmente a cidade era muito deficiente, né, cara, de local pra tocar. E hoje, assim, eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, assim, hoje a gente vê que tem um monte de lugares pra tocar e quase não tem mais novas bandas surgindo, né? É muito louco isso, né? Porque uma época a gente tinha muita banda e não tinha lugar pra tocar. E era legal porque a gente se reunia, se juntava, né, pra fazer. E hoje, tipo, existe essa questão de vários lugares pra tocar e pouca banda, né, nova surgindo. É pouca banda e o público, cara, também não ajuda muito, sabe? Que tem sempre, assim, aquele pessoal que gosta, mas não é muito. Ó, a última vez que nós tocamos na Greenfall, a gente fez a abertura pro Marcelos da Motor Rocker, né? Não sei se você tá ligado, a Motor Rocker de Curitiba. Os caras começaram como um cover do CDC e hoje em dia, cara, a música deles é absurdo. O Marcelo esteve aqui, cara, acho que, sei lá, se deu 80 pessoas, deu pouquíssimo. O João tomou um baita prejuízo, sabe? Tanto que na hora de cobrar o cachê eu nem falei nada, nem quero. Falei pra ele, nem quero e tal. Daí ele até falou pra mim assim, cara, vou ter que começar a botar sertanejo. Eu falei, cara, mas põe mesmo. Coloque, cara.
Ó, os outros, eu quero que você mantenha isso aqui. E daí, uma vez por mês, bota aí um rockzinho pra gente vir curtir. Mas mantenha, cara. Porque, infelizmente, os outros, se você não nadar a favor da correnteza, você vai se afogar, cara. E você é empresário, né? Você tem que se virar com isso. Uma coisa engraçada disso que o Guga falou, por exemplo, a tal de concha acústica lá no parque. Eu lido com banda desde 2002, o pessoal das políticas conhece a gente, né, por causa disso, por causa de ir lá brigar por causa do palco alternativo e tal. Cada vez que tinha alguma coisa, o pessoal reunia os músicos, esse ano sai a concha acústica, esse ano sai a concha acústica. E isso levou umas 3 eleições para que saísse. Quando saiu a concha acústica, eu tava sem banda para tocar, cara. Falei, pô, sacanagem, sabe? Agora tem a concha acústica, tem a Greenfall, tem ali o Botas que dá para fazer também, tem vários lugares, cara, que dá para fazer. E vem banda de fora e tal. Só que a cena, assim, a cena de músico enfraqueceu bastante e a cena de público enfraqueceu bastante. Que nem eu tô com quase 42, né? Que tipo, o pessoal com menos de 25 dificilmente se interessa por rock. Quando a gente fez o show da volta da Nádia lá na Greenfall, teve um piazão lá que era aluno do João, que era nosso batera. Ele pediu se ele podia tocar com nós. Eu falei, não, manda uns vídeos do Piá, vê se o Piá toca. O Piá tocando só sonzeiro que a gente não gostava. Eu falei, não, manda ver o Piá. Ele foi lá, tocou umas músicas com nós. Nossa, ficou... Eu fiquei emocionado de ver o Piá tocar, sabe? E eu me lembro que eu até falei no microfone, falei, quem vai salvar o rock não somos nós aqui, nós já estamos com 40, 45. Nós não vamos salvar o rock, quem vai salvar o rock é eles. Ele que tá vindo agora. Tem que apoiar. Por isso que eu fico louco quando às vezes vejo esses roqueiros antigos pegando nos pés lá dos Maneskin da vida aí, do Greta Van Fleet lá. Cara, eu queria que tivesse mais 200 bandas imitando Led Zeppelin, mais 200 bandas imitando o Kiss, o Nirvana. Eu queria que tivesse. Desse pessoal novo agora. E você começa imitando alguém, daqui a pouco você acha tua maneira de compor e faz. O Iron Maiden não vai fazer nada novo, cara. As bandas antigas não vão fazer mais nada novo. Tem que vir gente nova agora para resgatar, porque senão, infelizmente, o rock vai virar o jazz que nós estávamos comentando antes. Vai virar a música para estudo. Para as menininhas lá de vestido de fadinha tocando bateria lá do musicone do Rush lascado lá, sabe? Agora é uma época que tem muito músico bom, assim, cara. Cara que você se apavora de ver tocando, só que os caras, todo mundo tocando da segurança do seu quarto, gravando no seu computadorzinho. Ninguém monta banda, ninguém quer aparecer, sabe? Quem sabe até queira aparecer, mas não com banda. Daqui a pouco o cara vira músico para acompanhar um sertanejo desse que faz sucesso, né? Tipo, às vezes o cara eu sempre digo que todo sertanejo é um roqueiro frustrado, né? A gente peca do meu pé com isso. Mas Então, é nesse ponto que eu ia tocar. Por exemplo, com o Guga ali, eu curto pra caramba tocar com o Guga ali, os indie, reggae, né, uma musiquinha mais pop, até toco com o Iago de vez em quando. Mas, cara, sabe aquela sede assim de tocar um metalzão pesado e ver a galera bater cabelo e não ter ninguém? Tá ficando cada vez menor, né? Tá ficando cada vez mais difícil. É que o rock te dá uma adrenalina diferente, cara, assim. Tocando, ele te dá uma coisa diferente, ouvindo e tocando. Ele tem gente que tira quase por religião, né? É uma coisa diferente. Eu cantei sertanejo, toco sertanejinho no violãozinho de vez em quando pra aglomerar, assim, com a família, assim. Mas não me dá aquele tesão, sabe, assim, de tocar. Não me dá aquela queima de... Isso. É que o rock, ele vai lá no espírito mesmo, né? Da gente, ele mexe com o nosso estado espiritual, assim. Difícil de encontrar, assim, outra, pelo menos pra mim, né? Em outro tipo de música, assim. Quem sabe até tenha, mas eu não cheguei nesse estágio de evolução pra descobrir, sabe? Eu até assim, eu tenho uma coisa com música que eu me arrepio, cara, com música. Dependendo da música, eu me arrepio. E às vezes eu já ouvi aquela música 200 vezes e não me tocou daquele tipo que me tocou naquele momento. Se eu for contar a última música que me fez isso, vocês vão dar risada. Aquela música da Whitney Houston lá, I Will Always Love You lá. Mas não a da Whitney Houston. Eu vi uma versão daquela Jessie J cantando num negócio da China. Cara, eu vi ela cantando ao vivão, depois fui procurar a Whitney Houston cantando ao vivo. Cara, a Whitney Houston chegando nem nos pés daquela manhã, chegando no chinelo. Eu fiquei todo arrepiado de ver ela cantando, cara. De ver a emoção dela na música, de você pega a letra. Tipo, caralho, dá mais ainda, sabe? Te dá mais a emoção ainda de você ver... Você pôr no lugar. Eu me boto no lugar do personagem da letra, sabe? Pô, que coisa mais dolorida que deve ser você desejar a felicidade pra uma pessoa que você ama e não pode ter ela, sabe? Deve ser tão dolorido. Outra música que eu amava, cara, ouvir
E depois que eu fiquei pai, que eu sou pai até hoje, eu não consigo ouvir, cara, que me dá 200 tipo nó na garganta e ruim. É aquela do Eric Clapton, aquela... Me fugiu o nome da música. Would you know my name if I saw you? Cara, eu não consigo ver. Ó, já me deu até um ruim aqui. Eu não consigo ouvir mais aquela música, cara. Eu, como pai, eu me boto no lugar dele, que ele fez aquela música pro filho dele que ele perdeu, né? Que caiu do prédio e tal. E daí ele, assim, ele pergunta assim, se será que um dia que eles se encontrarem no paraíso, se o filho dele vai reconhecer ele. É muito triste aquela música. Nossa, cara, eu achava, tipo, antes de eu entender um pouquinho da letra, eu achava que até era romântica. Nossa, ó, me deu ruim, sabe? Tipo, eu fico bem arrepiado com música, cara. É coisa incrível, assim. E essa é uma música que eu não consigo mais ouvir sem ficar emocionado, cara. Se eu tiver meio ruim um dia, assim, eu choro mesmo. É complicado. Música, assim, eu tenho uma conexão, assim, que... O rock tem muito disso, né? De cara curtir. Eu tava arrepiado tocando, cara. Às vezes você já tocou 10 vezes a mesma música, 10, 20, 30 vezes. E daí parece que aquele dia ela engata tão bem que você fica tudo arrepiado. Eu mostro, ó, meu braço. Fica, sabe, faz isso. Tem uma outra música de uma banda que eu adoro, cara, assim, que é uma banda praticamente desconhecida no Wish for a Name, não sei se vocês estão ligados. Tô ligado. Cara, que banda, o Tom Sly, falecido. Que baita compositor, cara. Tipo, um cara que quase ninguém tá ligado. Ele faleceu faz não sei quanto tempo faz. Foi bem novo. E ele fez uma música chamada For Fiona, que ele fez pra filha dele. Daí um dia nós estávamos tocando no parque ali, não sei o que era, de noite, nós estávamos tocando no parque, encheu de gente, cara, tava massa pra caralho, encheu de gente. E daí a minha pequenininha tinha um aninho, cara, e eu tocando aquela música, eu vi ela correndo no meio das pessoas assim. Não consegui tocar, cara. Me fechou a garganta, fiquei emocionado, porque eu sei que a letra era pra filha do cara, e é um tipo de uma música que eu queria ter escrito pra minha, sabe? Fiquei emocionado, não consegui, eu virei pros piá assim, não consigo. Encostei no ombro do John assim, esperei passar, sabe? Esperei passar aquele nó na garganta e daí continuei tocando. Tem umas músicas assim que me deixam bem emocionado, assim, cara. Eu adoro, cara. Adoro ficar emocionado com música. Eu acho que as duas músicas, assim, cara, não importa a hora que toque, cara, eu tenho que sentar e preencher ela é a Black do Pearl Jam. Aquela é E dolorida a também. Starway to Heaven do Led Zeppelin. É do Led Zeppelin? É, Stairway to Heaven. É. Mas aquela é uma viagem total. Cara Você do fica... céu. É que eu pela- fico imaginando o personagem, tipo assim, e ela queria encontrar a escada para o céu. E eu fico assim, nossa, uma mulher chegando assim, e querendo, tipo, alcançar o paraíso, tá ligado? Eu crio uma história e... Ó, a conexão do Pearl Jam com a Whitney Houston, essa Black é tipo quase o mesmo sentido dessa da I Will Always Love You, uma coisa assim. Ela nem é da Whitney Houston, é da Dolly Parton, cara. É uma música country bem antigueira, assim. A da Dolly Parton é mais sofrida, você escuta assim... você sente assim, meu Deus, que dor no meu coração de ouvir essa mulher cantando. E cara, as musiconas... Mas a Black é pesada, A Black cara. é pesada. Pesada. A Black é dolorida de ouvir também, assim, se você sabia a letra e sabia o porquê que ele escreveu a letra. Assim, eu tenho uma teoria, assim, que pra você ser um artista de muito sucesso do jeito que eles fazem, ser um compositor pica, assim, você não pode ter uma vida boa. Você não pode ter, assim, família estruturada. Você não pode... Isso é meio depressivo, você né? não pode comer todo dia, dormir bem. Ó, é só você pegar as histórias da própria Shania Twain, que não tem nada... Cara, a vida dela é lascada. O Chorão foi a mesma coisa. Kurt Cobain dormia embaixo da ponte. O Freddie Mercury teve problema a vida inteira lá com a família dele por ele ser gay. E, cara, tipo... E não precisa ser só na música. Você vai ver o Van Gogh, pintor lá. Que vida mais atormentada que esse cara teve. A Frida Kahlo, que vida mais atormentada que essa mulher teve. Monet, tipo... Você não... Pra você ser um artista, assim... Você não pode ter uma vida normal. Por isso que eu acho que eu nunca ia conseguir ser um artista. Primeiro, pra você ser artista, tem que produzir arte, né? Tipo, às vezes eu discuto com as pessoas assim que você ser só músico, tocar só a música dos outros, você não pode se considerar artista. Artista tem que produzir arte, você tem que fazer alguma coisa. Tem que produzir alguma coisa que ninguém fez, alguma coisa nova. Ou que seja parecido com alguém, mas faça alguma coisa tua. Daí você pode se considerar um artista, ou alguém te considerar um artista. Eu tenho essa teoria, para você ser... Você tem que ter algum sofrimento, alguma coisa que te mude, que te quebre, sei lá, perda da família, perda de uma namorada, ou o Jonathan Correia lá do Reação, o cara fez 2 discos inteiros por causa do fim de um namoro. É bem isso que eu ia chegar também. O cara fez o disco inteiro, uma música melhor que a outra.
E fez um disco inteiro por causa do fim do relacionamento, Quem sabe? nunca, Por isso que né? reação é muito bom. Escutou a reação com a dor de cotovelo. E já ouviu a Eagle Kill Talent lá, que ele tá agora, que ele é o vocalista? Só que é tudo em inglês, cara, mas é uma banda assim que tá fora do tempo dela. Fosse começo dos anos 2000, cacete. Cara, o Reação eu não me conformo de não ter feito sucesso estrondoso no Brasil inteiro. Cara, a Reação em Cadeia é uma das melhores bandas que eu vi tocando ao vivo, assim. A primeira vez que eles tocaram em Curitiba foi meu irmão que organizou o show no ginásio Francisco de Campos. Que Eu loucura! fui nesse. Que loucura, foi meu irmão que organizou, o Alan que organizou, tomou um ferro no bar, que foi uma tristeza. Eu fui só quando eles foram pro Expo Centro, só. Eles tiveram algumas vezes, né? O Reação em Cadeia é uma banda que não dá pra se entender como é que não estourou Mas no Francisco deu muita gente. Deu. Nossa, transbordou o ginásio, né? Eu me lembro, nossa, foi uma loucura também. Reação em Cadeia pela qualidade das músicas. E é uma pegada bem pop, né, cara? Tipo, fala de amor, dor de corno, dor de cotovelo. Eu não gosto muito de Reação em Cadeia. Eu fui bem na época que eu tomei a primeira namorada, eu levei um pé na bunda. Foi bem na época. Nossa senhora. Aquela e Um Minuto para o Fim do Mundo do CPM, meu Deus. Cara, o CPM eu não gostava, cara, quando não tava, gosto de CPM. quando tava bombando, e hoje eu tenho um arrependimento, cara. CPM. Porque por essa história desse lado B. Cara, tocou na rádio, eu não quero nem passar perto. E daí depois, de mais velho, você começa a ouvir assim, meu Deus, cara, eu devia ter curtido isso naquela época, cara, e não curtido. Charlie Brown Jr. mesma coisa, eu deixei passar, assim, sabe? Porque daí eu tava muito fissurado em ser punk, umas Não horas. consigo gostar de CPM. Eu sofri pra caramba, assim, escutando música, mas o cara que mais sofreu escutando música CPM era o Guga. Meu Deus do céu, cara. O Guga decorou todas as músicas Nossa, CPM ali. total. Cada uma namoradinha ele decorava um CD do CPM. Para, tu também sabe, velho. Tu também decorou. Não, mas assim, ó, assim, a música tem os seus momentos, né, cara? Cada música tem o seu momento, assim, mas tipo, eu lembro, assim, do CPM quando a gente curtia, daí hoje eu vejo que tem umas músicas que tinham uma letra muito foda, assim, cara. Quer ver Sonhos e Planos? Escuta pra tu ver. Cara, que música foda pra vida, tá ligado? Sonhos e Planos, muito boa. E, claro, tinha umas outras, assim, né? Mas eu queria perguntar pro Diz, assim, como é massa tu reproduzir, né, um som ali ao vivo, né, com banda, assim, como tu falou, quando entrou em contato com esse tipo de, né, lá do baixo, da batera, da guitarra. Mas assim, como que foi pra você quando você montou a banda lá e depois que você voltou agora em 2021? Aí vocês voltaram com a banda, até gravaram aí, né, umas autoral aí e tal, né, Reencontro, Cara Legal, alguma parada assim, né? Como é que foi isso aí, essa volta aí da Nádia? Quando a gente decidiu dar uma pausa, foi já por causa de a gente não poder estar mais junto. E a gente sempre quis se dedicar. A banda sempre teve um lugar especial na vida de todo mundo, mas nunca foi prioridade de ninguém, sabe, assim. E todo mundo tem conta pra pagar e tal, e a gente sabe que, infelizmente, a banda nunca deu dinheiro. E nunca foi o intuito que desse dinheiro também. E daí cada um teve a sua oportunidade de trabalho em tal lugar, a gente foi e tal. Mas a ideia era que lá no sei lá quando a gente voltasse, fazer um showzinho de vez em quando e tal. A ideia era nós parar ali mesmo, sabe? Só que daí, assim, como a gente começou, a gente com o John conversando, grupinho do WhatsApp e tal, não sei o quê. E daí o Bruno falou, tal... Até ele veio pra cá em 2019 e apareceu um show pra gente abrir um show pra Tequila Baby em Rio do Sul, em Monte Carlo. A gente foi lá e fez lá. E daí a gente começou a conversar ali, vamos fazer alguma coisa nova e tal. E daí o que a gente fez? Tava todo mundo um longe do outro, cada um fazia uma ideia de alguma coisa e a gente conversava ali no grupo do WhatsApp e tal. E a gente acabou fazendo, a gente fez mais de 4 músicas. E, cara, só eu acho que fiz umas 6, assim. Algumas eu nem cheguei a mostrar pra eles. E a gente escolheu umas músicas, até pela questão de custo de gravação também, né, que é dolorido. Aí a gente resolveu de gravar. Teve música que a gente não ensaiou. Aliás, teve música não, nenhuma delas nós fomos pro estúdio sem nunca ter tocado junto. A gente chegou pra gravar lá, tipo, foi uma experiência completamente nova. Tanto que a Reencontro que você falou, que toca na rádio direto ali, a gente quis gravar ela meio ao vivo. A gente montou os equipamentos assim, deixou as coisas dentro do estúdio, bateria lá, e a gente gravou ao vivo. Tem erro de sincronismo e tal, mas que a gente queria que fosse meio crua, meio ao vivo mesmo, porque nós estávamos se reencontrando. A letra tem a ver até já com esse tempo ali, de 2002 pra frente, ali, que o pessoal saía, fazia vaquinha para comprar um garrafão de vinho para ir pro ensaio, essas coisas. E teve uma outra música que a gente fez lá, chegamos com as ideias de letra e tudo, mais ou menos alguma coisa de arranjo, e fomos fazendo lá no estúdio.
Tocamos, gravamos a música, e daí no fim eu falei, cara, duvido que nós toquemos essa música de novo, cara, ao vivo. Duvido, nós não vamos. Essa música é muito trabalhada pro som que a gente faz. Cara, nós fomos ensaiando a primeira tacada, assim, sabe? Bem focado, assim, nessa parada. E foi, cara, foi muito bom, assim, poder voltar. A Nádia é, tipo, uma outra filha que eu tenho, assim. E ela me faz eu me sentir importante, sabe? Ela me faz eu me sentir importante, assim, sem falsa modéstia. Eu adoro, assim, por causa disso. Como eu falei, possivelmente se não fosse a Nádia, eu não ia estar aqui conversando com vocês agora. E, como eu falei antes, a gente não tem nem ideia do tamanho da importância que tem na vida das pessoas. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, faleceu um piazão amigo nosso. Morreu num acidente horrível lá. Não vou falar o nome dele para não prejudicar ninguém. E, cara, eu fiquei mal, assim, porque eu fazia dias que eu não via ele. E daí ele era namorado de uma menina que trabalhava com a Débora na Ponto Quente ainda, naquele tempo. E daí fizeram uma festinha de aniversário pra mim, uma surpresa e tal, 1º de dezembro. Fizeram a festinha pra mim e foi a primeira vez que ele entrou na minha casa, ele só ia no ensaio. A primeira vez que ele entrou na minha casa. Dali, umas 2 semanas depois, eu falei com ele de novo que ele foi em Lages, viu uma guitarra, tirou foto da guitarra e veio perguntar pra mim se a guitarra era boa pra comprar. Quarta-feira. Quinta-feira ele comprou a guitarra, sexta-feira ele sofreu um acidente. E, cara, tipo, ele acabou falecendo e tal. E, cara, foi uma barra, assim, pra todo mundo, porque o cara era as fuças do Kurt Cobain, assim. Tipo, você olhava e falava assim, pô, parece o Kurt, né? Eu conheci ele. Daí, no velório dele, assim, eu tava lá malzão, assim, cara, e eu olhava, assim, eu via que a mãe dele me olhava direto. Ela me olhava, assim. E eu, cara, eu fiquei bem abalado. Eu via, o cara, passava alguém de moto de moletom azul, eu achava que era ele. Eu fiquei bem bolado, assim, cara. Daí a mãe dele é espírita, né? Daí ela resolveu fazer, ela não quis fazer uma missa de 7º dia, ela fez uma cerimônia lá no cemitério mesmo e tal. E daí ela tava lá no cemitério e ela veio falar comigo. Daí ela falou, não, você é o Jason, né? Não, sou eu. Não, eu queria eu queria ter falado com você no velório pra nós fazer um negócio de violão aqui, né? Porque ele gostava muito e tal. Daí eu olhei pra ela, assim, me encheu o olho d'água e falei, cara, eu não ia conseguir, cara. Daí ela falou, não, eu vi o meu filho imitando tocar guitarra no quarto. Cara, daí eu falei, meu Deus, cara, às vezes você não tem noção do tamanho de que ficou as coisas, sabe? De tanto que às vezes você tem uma importância pra vida das pessoas que você não sabe, assim. Teve uma menina de Ponteal do Norte, uma vez, cara, mandou um baita depoimento pra nós no Facebook, assim, cara, vocês mudaram a minha vida, eu vi vocês tocando lá em tal lugar, assim, nossa, eu saí de lá, já queria tocar guitarra, me mudei daquela cidade e fui estudar isso, aquilo outro, tipo, vocês me deram um pontapé na minha vida, assim, sabe? E isso é, tipo, tudo isso vale todo o trabalho que você teve, sabe? Essa história do velório, assim, tipo, cara, foi uma circunstância horrível, mas, tipo, é uma coisa que me dá orgulho, assim, sabe? De saber que eu impactei tanto a vida de uma pessoa, assim, sabe? É bem legal, assim, de você saber, assim, que você deixou uma marca na vida das pessoas que daqui, sei lá, 40 anos é capaz de me ver de bengalinha na rua, pô, o Jason da Nadia Tanque, sabe? Tipo, é massa. Deixa eu colocar uma cerejinha no teu bolo. Ali, quando eu ainda tava com o Joãozinho, na Cafeno ali, a gente voltou. Não, cara, o João, ele sabe até o teu CPF, decor. E daí, o dia a gente tava sentado, assim, pegando umas músicas, que inclusive as letras eram do Jeff. Umas letras mais, vamos dizer assim, mais tocante, assim, sabe? Jeff? O Jeff, o Jeff. O nosso Jeff criou umas músicas. E a gente pensou, vamos achar um jeito de interpretar. Só que a gente fez ali, mas não pegou. Daí o João, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir pro Jason ir no ensaio e ele dar umas dicas. E daí o Jason ajudou a gente a construir tipo, vamos dizer assim, reconstruir a música, cara. Foi muito massa. Massa pra caramba. Eu sempre tive esse de me pedirem ajuda, assim, sabe? Eu sempre gostei de ajudar os outros. Eu não gosto mais de emprestar equipamento, sabe? Porque já quando tinha o negócio do palco alternativo, eu deixava o equipamento meu lá a fim de semana inteiro, pra todo mundo usar. Não tinha dó, assim, sabe? Até que começaram a me devolver queimado, quebrado. Eu falei, não vai rolar, né? Eu comecei a ficar chato. Daí o pessoal começou a me achar meio mala, sabe? Falei, pô, mas tão de sacanagem, né? A última vez que estragaram o meu amplificador, eu tive que mandar pra Bahia pro cara rebobinar lá o transformador. Não dá pra emprestar as coisas. Aquela primeira vez que vocês tocaram na seletiva da Expo Centro lá, era você, o Jeff, o João e o Lucas no baixo? Não.
A primeira seletiva eu não tava na bateria, era o Jé. Não, tá. O tempo que eu tava era eu, meu primo André, o João e só. Que eu, essa, E o Arcílio. Isso, é o Arcílio. A vez que eu conheci o João foi nessa seletiva da Expo Centro, que eles tocaram só música própria, assim, eu falei, nossa, cara, que louco isso aqui, que sonzeira. Tipo, o pesado tocando o que conseguiam ali, e eu fiquei ouvindo assim, porra, cara, que massa, que sonzeira. E aquela seletiva foi uma loucura, teve gente fazendo rap, sabe? Tipo, foi bem grande mesmo. Foi louco. Foi bem louco aquela seletiva. Eu fiquei assim, abismado, cara. Falei, caralho, cara, que sonzeira, que composição legal. Já me deu quase a inveja. Falei, puta, eu queria ter feito uma música dessa, sabe? Eles ali, eles tinham uma... Quando eu entrei pra banda, pra nova formação, eles tinham uma pastinha assim com umas 15 músicas prontas, cara. Eu só coloquei o meu estilo e... Era... Pau. Existe essa banda ainda? Não rolou. Que daí estudo, trabalho... A banda é um casamento, né? Você tava O João casou. É fácil, cara, de manter a banda. Cara. Nós chegando, o comprometimento é complicado. A gente até Cara, falou um pouco muito antes louco. de gravar, mas da formação inicial até hoje passou quantos músicos e como que é? Deve ter muita história aí, né? Perrengue com... Não, pior que não, cara. É tudo meio de boa, assim. O pessoal sai porque quer sair, cara. Sai porque quer sair. Ó, eu acho que a mais estranha, assim, ter sido o Márcio, cara. O Márcio Coferi, meu irmão, cara, meu irmão. Um dia nós estávamos na casa dele lá, e daí todo mundo bebendo, né? E eu sei que ele e minha mulher encrencaram para um jogo de baralho. E daí a Débora louca, como é até hoje, né? Que saiu e tal, e eu fui atrás, beleza. Mas daí cara, falei, o problema é de vocês dois. E falei, sabe, fiquei assim comigo. Daí o Márcio saiu na terça e na quinta-feira ele falou que ia sair e tal, pra cuidar. Eu falei, mas você tá ficando louco, cara? Viu, se for por causa daquilo, o problema é teu com a Débora, não tem nada a ver a história aqui. Não, e a gente é parceiro até hoje, que não teve, assim, encrenca com ninguém. O Emilson saiu porque quis, porque o Tião saiu porque quis também, que ele ia casar e tal. E fico assim, tem gente que foi e voltou. O Alan... o meu irmão, ele tocou um tempo baixo com a gente, mas não é a dele, sabe? O Gregory, ele saiu pra tocar na outra banda com o cover do Matanza, e assim, tipo, cada um faz o seu caminho e a amizade continua, né, cara? O Márcio saiu, ele montou uma outra bandazinha punk, depois daí começou a tocar com a Helter, né? Baita banda também. Tem o CDzinho deles, eu adorava o Helter, cara. Sonzeiro. Cara, Curitibano teve uma época assim que o nível das bandas tava tão alto que fazia seletivo, podia vir banda de fora, cara, que batia aqui e voltava. Não tinha. Ó, teve uma seletiva que veio aqui, cara, veio uma banda de caçador, não me lembro mais o nome da banda. Pra você ter ideia, o guitarrista dos caras hoje em dia toca numa banda gringa fora do Brasil. A banda era monstra. Veio aqui, bateram no paredão e foram embora. Veio Nádia, Warhel, Helter. E tinha mais, né? Uma galera que tocava bem. Cara, que é um fato, tu deixou um legado aí na vida do rock em Curitibano, isso é com certeza. Mas o que tu viu, assim, em vários ambientes, festivais de rock que rolou já na cidade, que tu já viu, assim, tu falou, caramba, isso aqui eu nunca tinha visto. Eu lembro de várias vezes quando eu te encontrava, assim, nos rolês, cara, isso aqui eu nunca vi, pô, isso aqui é novidade. Algumas coisas, assim, inusitadas, você consegue falar, assim, desses momentos das bandas se reunindo, ou de festa, alguma coisa assim? Cara, tem muita coisa. Ó, por exemplo, vocês estão ligados no Matheus Neto, né? Tá ligado? Tá ligado, Matheus Neto, né? Ele tá bombando com esse sertanejinho ali, ele toca lá. Ele era vocalista da Excluídos da Placenta. Você consegue imaginar que ele era roqueirão? Ele tocou num Colônia sem camisa, que foi uma loucura, sabe? Foi muito, muito legal. Cara, tem várias histórias, assim, de você emprestar coisa, os caras estragar e te entregar na mão pra você tocar, ter que correr, se virar. Cara, acontece muito, muito disso. Mas é nesse tipo de estilo, assim, coisa que você combina e não dá certo, ou que você espera que a pessoa compareça e não aparece. Bastante coisa. Mas eu sempre dei sorte nessa parte, assim, que eu não sou muito organizado para a maioria das coisas, mas para esse tipo de coisa eu gosto de ser bem organizado. Eu gostava de chegar primeiro e sair por último, sabe? Eu gostava de fazer todo mundo. Era metido a minha gerente, tá ligado? Era metido a fazer funcionar.
E nunca saiu muito dos trilhos, assim. De a gente ser parceiro também, de você trazer banda de fora. Por exemplo, teve um Colônia que a gente fez e, cara, choveu de balde, assim, sabe? Na sexta-feira, assim, que, meu Deus, cara. E veio essa banda de videira e os caras parceirão, né, cara, assim. E daí a gente sempre fazia tratado, era dividido o cachê lá, sei lá, o lucro, vamos dizer assim, em 3 ou 4. E cada um ficava com a parte, beleza. E esse dia, cara, não deu nada, velho. Não deu nada. Choveu muito, assim. E daí nós se reunimos lá e combinamos, cara, é o seguinte, ó. Deu pouquinho pra cada um. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô cedendo a minha parte pra banda. E não me lembro quem que era a outra banda do Google nós na época. Falei, ó, veja, se você quiser também, cara, faz a mesma coisa. Cede aí pra pagar pelo menos a gasolina dos caras, né? Daí, o pessoal confundia a gente também. Ó, por exemplo, agora no começo de janeiro, esse bar lá que eu falei antes ali lá em Rio do Sul, Tortugas, né, que vai ter o Matanza, o Faísca, parceirão da vida toda, sabe? E ele queria que nós fosse tocar lá, só que ele queria que nós fizéssemos um especial Tequila Baby. Nós tocasse lá 2 horas de Tequila Baby e depois 1 hora de outras coisas. Daí a gente se empenhou, tirou um monte de música e tal. E daí na hora ele fez o cartaz com uma foto da Tequila Baby. Que como ele faz, todo bar faz isso, né, na verdade. Vai ter lá, sei lá, o U2 cover, bota uma foto do U2 com a banda e tal. E ele fez assim com nós, né? Só que depois o Tequila Baby ali de Porto Alegre, pertinho, né, cara? Pensei assim, não vai dar problema isso aí, foi isso. Não, a gente faz assim com todo mundo, beleza. Então tá, fomos tocar lá uma sonzeira, cara, o melhor som que eu toquei na minha vida. Melhor som, a hora que eu cheguei no microfone e só sussurrei e veio tudo assim, falei, caralho, velho, que sonzeira. Hoje nós vamos apavorar. E realmente, cara, a gente tocou muito bem, cara. Eu fiquei feliz que teve gente que jurou que nós era Tequila Baby. Tinha um casal, assim, uma loirinha e um rapaz, assim. O cara vinha com os baldinhos de Heineken no palco pra dar pra nós. Eles cantaram todas as músicas do Tequila Baby, eu olhando, assim, cara. E chegou na hora de nós descer, elas queriam tirar foto porque nós era Tequila Baby. Eu me obriguei a desmentir, cara. Eu falei, não, a gente não é Tequila Baby, nós somos ali de curitibanos e tal. Foi isso que contratou a gente pra fazer isso aqui e tal. Aí eles ficou beleza, aí veio um outro rapaz, cara, e me abraçou assim, cara, não sei o que vocês são foda. Pegou o celular pra mim assim, mostrou a foto da capa do DVD que eles gravaram no Bar Opinião em Porto Alegre. Olha, cara, eu tava lá, mas vocês estão diferentes, né, cara? Pra mim assim, eu olhei pra ele tava bem alteradão, falei, não, esse não vou desmentir, não, nós estamos um pouquinho diferentes, e assim, sabe? Umas histórias desse tipo, do pessoal confundir a gente assim com isso. Essa mesmo, assim, do rapaz chegar bebaço e dizer, cara, vocês estão diferentes, o Duda Calvo tá desse tamanho, né, cara? Aí, pô. Mas isso quer dizer que nós tocamos bem, né, cara? Pelo menos os caras confundiram nós com a Tequila Baby. Até nós estávamos comentando com os piais esses dias. Esse que a gente comentou com o Marcelos veio aqui em Curitibanos, né? O Motor Rocker tá parado, porque um dos guitarristas morreu de Covid também, tá problema complicado lá. Daí quando ele toca em Santa Catarina, ele toca com uma banda chamada The Ziz, que é a mesma Nirvana cover que veio na Greenfall, né? Baita uma banda, né? Daí, até esse cartaz do Tortuga, o Duda Calvin, a semana passada, curtiu, né? No Instagram, né? Daí eu já mandei pra ele com o Instagram lá, se quiser vir tocar em Santa Catarina, já tem banda pra te acompanhar. Daí não precisa vir ninguém de Porto Alegre, né? Daí ele curtiu de novo. Daí eu falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa pra fazer isso acontecer. Eu falei pros piá, temos que fazer acontecer isso, temos que trazer ele aqui pra Curitibanos, ou até dá pra fazer até uma festa de 20 anos da NAD, trazer o Duda Calvin, cantar 2 horas de Tequila Baby com nós tocando. Cara, eu ia pirar, cara, assim, tipo, ia ser muito louco. Já pensou se rola? Eu ia pirar. A realização de um sonho, né? Porque desde quando você viu o primeiro CD deles pirata claro, lá, até tá cara. Tocando com o cara agora, imagina. Mas tipo, a gente fez a Tequila Baby ficar conhecida aqui em Curitiba. Cara, ninguém conhecia a Tequila Baby. É uma banda completamente do lado B, né, cara? Ninguém sabe. Esses dias eu tava vendo um vídeo do Nenhum de Nós. Eu não sei que música, até me fugiu a música. No Planeta Atlântida ali, eles tocando, e daí o Teddy Correia chama o Duda Calvo pra cantar uma música, ele chega falando um monte de coisa, e eu vi que os caras de fora do estado metendo pau, quem quer esse mané, não sei o que, tipo, eles nem sabem quem é Tequila Baby, tá ligado? Já pensou? A gente fez de tudo pra que o pessoal conhecesse Tequila Baby. Misfits, não sei se você já ouviu falar dessa banda. Misfits é horror punk, cara, tipo, ninguém viu falar, cara. A banda de nós tocava e todo lugar que a gente vai tocar o pessoal pede que a gente toque. Até tem 2 histórias legais por causa do Misfits também.
Nós fomos tocar 2 vezes num festival em Caçador chamado Etílicos Rock Fest. As 2 vezes que a gente foi, a gente não pôde ir com o baixista. A primeira vez o Emilson ia ficar na festa formatura da Paty, só não pôde ir. Eu peguei lá o Rodrigo Feijão. Cara, eu mandei 40 músicas pra ele numa semana. Nós chegamos pra tocar, eu, o Anderson e o Gregory erravam as músicas e ele não. O cara Feijão é um monstro. Se der uma clarineta pra ele vai sair tocando aqui 15 minutos. E no outro ano nós fomos tocar de novo, daí era num outro lugar grande, lá no meio de um mato, lá esse primeiro ano foi na cidade. E daí era o Alan, meu irmão, que era baixista, e ele teve apendicite bem na semana. Daí eu peguei o Franja, o Michael Sousa, peguei ele e falei, cara, ó, vamos tocar comigo? Vamos. E era só nós 3, né? Daí fez a mesma coisa, daí 40 músicas pro Franja, coitado, pra ele tirar, né? E daí nós fomos tocar lá e daí alguém já sabia que a gente tocava Misfits, quase ninguém toca. E daí nós tava lá tocando, daquele momento de silêncio no palco, me aparece um cara numa porta, assim, lá em cima tinha uma escadaria, assim, com aquelas roupas estilo mago do Raul Seixas, sabe? De chapéu e tudo. Cara, no momento do silêncio, assim, ele gritou, toca Misfits, caralho! E nós olhamos, assim, aquele cara, tipo, cara, ele tava com uma capa de mago, assim, sabe? Caralho. Eu olhei assim pro cara, eu olhei pro Franja, não tinha passado nenhuma música Misfits pra ele. Falei, Franja, só vem, Franja. E tocamos Misfits. E em Capinzal aconteceu alguma coisa parecida. Eu nasci em Capinzal e não conheço Capinzal. Eu estive lá 2 vezes depois de grande e uma vez fui pra tocar. Nós fomos nesse festival Natureza Rock lá. Ia tocar o Matanza, tocou nesse dia. Cara, ferveu de gente enorme, assim, sabe? E nós fomos lá com o nosso repertóriozinho, com medo de fazer feio, né? Que ia ter bastante banda de metal e tal. E a gente tinha bastante música tirada nessa época, tipo, hoje em dia não tem tanto. Mas tinha uma época que quando era eu, o Márcio e o João na banda, nós tinha 106 músicas tiradas, qualquer música nós podia tocar. Tudo ensaiado. E a gente chegava nos lugares e a gente nunca ia com o repertório pronto. Chegava lá, dava uma volta, media a febre, né, ver como é que tava, e daí se fazia ou mais pesado, ou mais leve, tipo. E esse dia a gente fez mais pesadinho, né, pra tocar. E nós tocamos de novo essa música do Misfits lá no começo, que ela judia muito a minha voz, sabe? Daí no finalzinho chegou um outro armário de Concorde no freio do palco, assim, bateu, nossa, vocês têm que tocar essa música de novo, não sei o que, lá, e loucaço, né, e o cara desse tamanho, não, vamos tocar, beleza, deixa pra nós. Tocamos de novo, Misfits. O pessoal subia no palco, quase me quebrar os dentes, já aconteceu algumas vezes. Que é o nosso show de punk, o pessoal fica louco, assim, né? Tipo, eu roda, nunca curti de me enfiar no meio da roda, sabe? Eu gosto só de ver a galera se quebrando ali. A última vez que eu me enfiei numa roda, eu tomei um soco na boca da menina lá em Laje, que puta merda, sabe? Fiquei louco. E esse dia, lá em Monte Carlo, um fervendo que tava aquele tal de Rancho com a Lua, o cara resolveu querer subir no palco pra, sei lá, fazer o quê. E ele foi subir e errou o pé, assim, e deu bem no pé do pedestal, e ele fez um chicote na minha boca, assim, pum, na cara, eu caí sentado nessa bateria, assim. Eu achei que tinha quebrado o dente, sabe? E daí ficou daquela barulhinha de microfonia, das coisas ligadas assim, e a galera lá embaixo. Eu falei, pô, os caras são tudo doentes, são tudo louca. Acontece muito isso aí. Acontece muito. O pessoal demonstrar esse amor dolorido, assim, subir no palco sangrando. Ah, eu vim aqui só pra vocês tocar, cara, sangrando. Aconteceu bastante. Nossa, eu entrego meu sangue. A galera se matando, né, cara? A galera se arrebenta embaixo do palco, né, cara? É massa ver, né, que a Nádia na região, assim, né, cara, pô, curitibano a gente, né, sempre acompanhou. Eu mesmo, como tu falou, eu conheci Tequila Baby porque vocês tocavam. E saber, né, que na região, pô, a galera tem essa referência aí, né, cara? Porque era de fato aquele estilo que você apresentou, né? Porque até então, na região, o que tinha? Né, o pessoal ia mais em outros estilos, né? Não nessa pegada. Que massa isso, né? Eu queria ser lá do B mesmo, sabe? E a gente conhece cada banda, assim, que tem uma banda alemã que eu, cara, adoro, assim, cara. Tenho certeza que vocês nunca ouviram. Ela começou como cover do Misfits também, faz horror punk. Horror punk é punk rock com temática de filme de terror, assim, sabe? Não é nada satânico, assim, é só filme de terror. O nome da banda é The Crimson Ghosts. The Crimson Ghosts. É o nome de uma música do Misfits. Aquela carinha do Misfits lá, que é de caveirinha, é o Crimson Ghost, é de um filme lá dos anos 50 e tal. Cara, tipo, eu piro no som daqueles caras e você vai ver eles tocando em festival, eles tocam com o mesmo tanto de gente que nós. Tipo, eles são uma banda do tamanho da gente, sabe? Tipo, não é nada absurdo, assim, uma produção animal, o som dos caras, e eles tocam no festival embaixo de umas tendas, tipo aquela que nós fizemos pro Colônia aquela vez, sabe? Tipo,
Não é banda grande, dá até dó as horas deles não ter o reconhecimento que deveriam ter, sabe? O nível de composição, assim. A Warhell aqui em Curitibanos, eu falei pra eles várias vezes, piazadas, ó, eu vejo banda muito pior que vocês, cara, ganhando milhões de dólares por aí tocando. Só que vocês não podem ficar aqui em Curitibanos, vocês têm que ir embora, vocês têm que ir pra um lugar grande. Cara, eu era fissurado nas composições da Warhell, assim. Meu Deus, eu nunca vi ninguém tocar tão bem quanto ele, assim. Até essa banda do Motorhead que a gente tem ali, com o Manu e com o Lipe, eu ficava com vergonha de tocar perto do Manu. Eu tinha vergonha de tocar perto dele. Nossa, Manu é um monstro, né, que tá. Era, não é. E eu sempre falei pros piá, cara, vocês têm que ir embora daqui. Vocês têm que ir pra pegar um Porto Alegre, Curitiba. Daqui a pouco vocês pegar alguma coisa que faça vocês aparecer, porque se vocês ficarem escondidinhos aqui em Curitibanos, cara, vocês não vão aparecer. E tem banda péssima perto de vocês e ganhando dinheiro. Até o cenário de rock em Santa Catarina não é tão forte assim, né? O de metal é forte, cara. Forte. O Rio Grande do Sul ele tinha uma época ali das bandas, Bideobaldi, né? O Traje Rigor, Acústicos Acústico Evalvados. Valvados. Acústicos Evalvados é muito massa, adoro. E o Comunidade Ninjitsu. Então tem uma época boa ali. E São De Paulo Fala. também é muito forte, né? De Fala, lembra que tinha De Fala, Mas que Santa era massa Catarina, pra caralho. a Floripa, né? Acho que tem o... Como que é o nome? Das Aranhas. Das Aranhas e Aquele mais Johnny, pra cá pro oeste. Johnny não. Bala Jones, que era uma coisa meio regueira, depois virou uma coisa o meio John Charlie Bala Brown, era Jones, bem né? legal. O Santo Graal ali pro mais pro oeste, ele tem umas coisas bem legais também. Só que a Santa Catarina é forte no cenário metal underground, né? Tipo, acho que ainda tem circuito de metal, sabe? Só que é pra um público bem restrito, né? Porque não é todo mundo que gosta lá de ouvir um... Tá ligado? Tipo, não é todo mundo que gosta. E eu acho muito massa. Às vezes, pode ser que eu não goste tanto da música, mas eu gosto de ver os caras tocar, sabe? E eu gosto de ver tocar qualquer coisa, na verdade. Só que, assim, se você quer público diferente, você tem que dar alguma coisa diferente, né? O Rock in Santa, que a gente tocou lá, os 3 primeiros, nós éramos os headliners, né? Daí daqui a pouco começou a virar muito metalzão, a galera começou a abandonar, acabou. Porque daí fica, às vezes os organizadores acham que todo mundo gosta daquilo. E não é bem assim, né? Às vezes você quer levar, sei lá, a tua família pra ver a parada de tarde, chega lá, tá os caras lá. Tipo, derrubando. Às vezes o cara quer ouvir lá um acústico ovulado, que seja, né? Cara, eu acho que esse Colônia, eu não cheguei aí nos outros, mas aquele Colônia que eu participei ali, que foi no Cacetiro, foi muito abrangente, assim, a linguagem do rock. Teve rock de vários estilos ali, cara. De todo mundo, né? E todo mundo parceiro, ó, pra deixar bem claro que ninguém cobrou cachê aquela vez, sabe? A gente fez a festa porque queria fazer a festa. Foi conseguido o lugar, a gente juntou dinheiro pra pagar imposto de tudo quanto é lado que tinha, sabe? E ninguém comprou cachê, cara. Foi feito tudo na camaradagem pra que tivesse a festa, rolasse a festa. Porque senão não acontece. Exatamente. Hoje já é mais difícil de acontecer isso, sabe? Até porque não tem mais o número de banda que a gente tinha naquela época. Ficou gente de fora aquela vez. Ficou gente de fora porque não dava tempo de pôr tanta gente. Tinha bastante gente, tinha bastante banda em Curitibanos, cara. Tinha outra que você não citou, a Pen Smith, não sei se tá ligado. Caraca, que banda louca. Nossa, que animal que era aquela banda, eu achava louca. Bem na época do começo do New Metal ali, dos anos 2000, o Gabriel e o Piazado, nossa, cara, o Pinha, baterista, né? Cara, que banda animal, cara. E você olhava assim, não dizia que era de Curitibanos, os caras não erravam nada, sabe? Assim, você via ao vivo, você ficava apavorado. Curitibanos, né, cara? Eu ia de Lages, não achava uma banda daquele tipo. Apesar de que Lages tem cada, né? Lages é a terra do Orquídea Negra, né? Eu só descobri o meu estilo de música por causa da Pen Smith, de bateria, de linha de bateria, por causa do Pinha. O Pinha é um monstro, né, cara? Tocar bateria. Tá louco. Cara, teve uma cena muito forte em Curitibanos, cara, assim, muito, muito forte. Podia vir quem fosse de fora, assim, que chegava aqui pra seletiva da Expo Centro, por exemplo, não dava na trave. Da Pepper Queen também. Pepper Queen, da Duda. Mas acho que nessa época ali da Expo Centro, ali, da palco alternativo ali, que tinha, né, o pessoal vinha fazer a seletiva, a maioria era banda de rock, né? É que sobrava as bandas de rock só o palco alternativo. Ó, agora, por exemplo, que agora não tem mais palco alternativo, tem só o palco de show lá, que eles dão um espacinho largado pra gente lá. As outras bandas, as gaúchas aqui que não participam, foi colocado no mesmo balaio. Foi uma discussão bem grande no grupo lá por causa disso. Tem gente que não tolera participar de seletivo, sabe? E
na verdade, assim, ó, eu até esse ano não queria participar por causa disso. Falei, pô, faz 20 anos que eu toco, será que eu ainda preciso provar que eu tenho condição de fazer um show na Expo Centro? Quantos eu já fiz? Será que ainda precisa provar, que a Nádia precisa provar? Mas daí assim, eu ia ficar fora, mas daí, pô, 20 anos de Nádia e tal, vamos fazer. Cara, que arrependimento, meu Deus, cara. Ó, todo ano é difícil tocar na Expo Centro, mas esse não foi um parto completo. Foi um descaso completo. A falta de respeito, né? Cara, Assim, com absurda. Nós tínhamos que pagar para que tivesse bateria lá. Pra você ter uma ideia. Atrasou tudo. Nós tínhamos que pagar. O Maga e Diego não conseguiram tocar no horário deles porque atrasou tudo, porque não tinha bateria. O pessoal do som não sabia que ia ter banda de tarde no domingo. Ridículo, cara. Primeiro que a seletiva já foi sacanagem. Né? Seletiva não só foi só de certo que teve, não teve seletivo. Eles só jogaram o pessoal nos horários lá. Teve gente que participou do palco alternativo sem participar por seletiva. Tipo, acontece sempre, né, cara? Tipo, só que daí sempre fica aquela, né? O que eu fui fazer lá então, tá ligado? E nossa, foi terrível. O último ano, 2019, já foi terrível por causa do horário, sabe? Quem é que vai lá no palco ver a gente tocar 1h30 da tarde? Nem tem ninguém nesse Centro. Essa Expo Centro já foi... Cara, foi bem ruim, assim, né? Eu fui no sábado de noite, cara, 10h30 não tinha ninguém no parque. Tava vazio. E o palco alternativo nem é pelos músicos. Faz falta pra festa. Sim. Porque assim, se você não gosta ou não pode ver o show principal lá dentro da lona, tem o palco alternativo pra você ver outra coisa. Pode ter até lá um bailinho gaúcho pra você dançar, pode ter uma duplinha sertaneja, pode ter uma bandinha de rock. Tem alternativa pra você ir fazer na festa. Dessa vez não tinha nada. Ó, você puxou a questão da seletiva, que foi incomodar pra ter seletivo, fui eu. Eu, o Márcio, o Chuck e o Maurício Calisto, que tocava na banda do Gueto, lá na Gorgonoids, lembrei. Porque assim, ó, a gente tocou em 2003, 2004, não tinha a mínima estrutura, sabe? E não tinha cachê. E daí assim, tipo, hoje em dia um jogo de corda de guitarra lá é 250 pila. Pra você arrebentar uma corda, você tem que trocar o jogo inteiro, né? Como é que você vai tocar de graça? Mas, tipo, beleza, vamos conversar lá com o rapaz da CCO, lá, não vou dizer o nome dele. Não dá encrenca, mas é um político famosão. E ele chegou comigo cuspido e bravo, cara. Ele chegou a se babar assim, mas estamos dando espaço pra vocês, como é que vocês fazem isso com a gente aqui e tal, não sei o quê. Mas argumentamos com ele e tal, lá, acabou saindo, R$40. R$40. Tinha mais ou menos umas 40 bandas, cara. 40 bandas. E daí assim, o brabo assim, tinha lá a banda A, tinha os integrantes e tal. Tinha a banda B, tinha os mesmos integrantes. Só mudava o nome. Pro pessoal pegar cachê, e como não tinha fiscalização de nada, o pessoal nem tocava e recebia. E daí esse pessoal que não tava afim de tocar, ou ia lá e tocava uma música só, não atrapalhava quem levava a sério. E eu comecei a ficar indignado com isso. Falei, não, cara, tem que ter uma seletiva pra filtrar. E eu fui mais um ano, mais outro ano batendo, até que começou a sair essa bendita seletiva. Daí saiu, teve dupla que gravava DVD em Curitibanos que participou da seletiva, não se classificou. Você tem ideia do nível que era a parada. Não se classificou. Só que daí, a partir dali, começou a subir o nível, né? Começou a subir o nível, só que daí começou, o pessoal que estava começando começou a ficar meio sem vontade de fazer, porque sabia que ia chegar lá e ia dar de cara lá com 3, 4, 5 bandas que não ia ter como passar. Sabe? Criou esse efeito colateral. E daí foi sendo feito essa seletiva, assim, mas daí começou a ter espaço em palco, começou a ter som que prestasse, começou a ter iluminação, tinha cobertura, sabe, da imprensa. Teve um ano que a gente tocou na Expo Centro em 2004. Nós fomos tocar na Expo Centro, a lona tinha a lona do palco principal e uma loninha do lado, assim. E nós chegamos lá para passar o som, 7 horas da noite, nós ia ser, acho que a primeira banda da noite, ou era só nós que ia tocar, não me lembro como é que era. Chegamos para tocar 7 horas da noite, tinha 3 meninas na fila do show do KLB, né, cara? Falei, com faixinha na cabeça, eu falei, meu Deus, cara, isso vai dar gente pra caralho, cara. Aqui. Saímos de lá, umas 10h30, finalizamos tudo, ajudando a montar som e tal. Saímos de lá, tava as mesmas 3 meninas na fila, não deu ninguém, cara, no show do KLB. Ninguém. Tinha mais gente no nosso do que no show do KLB. Até as rainhas e princesas da Expo Centro foram pro palco, cara. Ficou, cara, muito louco. Sei que eu me estressei bastante, cara, com a Expo Centro, assim, cara. Que eu queria que todo mundo tivesse o melhor possível. E eu sempre puxei a dor de todo mundo, sabe? Eu queria que todo mundo tivesse o melhor possível para mostrar que tinha
gente muito boa mexendo com rock em curitibanos. E que de fato tinha. E isso foi até 2013, né? Durou até o fatídico palco do Picadeiro lá. Ah, eles colocaram lá no remate Nossa, lá. esse foi um desafio. Cara, foi feita a seletiva, nós ficamos em primeiro e tal, não sei o que, vamos tocar. E o Batista sendo coitado, falando, cara, esse ano vai ser, nossa, vai ser beleza, não sei o que. Cheguei na quinta-feira pra ver o tal de palco, eu achei que eles iam fazer alguma coisa lá, né? Cheguei lá, não tinha nada, tinha só o Picadeiro mesmo de remate, com serragem e tudo, e montaram as paradas. Cheguei de chorar de bravo, cara. Cheguei de chorar de bravo, olhei pro Batista, você tá paradas de brincadeira, e o Batista, coitado, não tinha culpa, né, cara? Ele faz o que davam pra ele fazer, né? Eu cheguei de chorar de bravo, falei, cara, eu não vou tocar, cara. Não vou tocar. E daí, na mesma noite, eu chamei todos os piá da banda e se reunimos na casa do Tião. Apesar do seguinte, ó. Eu não vou tocar nesse Expo esse ano. Eu não tenho como aturar essa humilhação, cara. Eu não vou conseguir encarar isso aí. Só que assim, se vocês quiserem tocar com o nome da Nádia, podem tocar. Eu não vou fazer objeção nenhuma, podem tocar. Vocês podem tocar sem mim, sossegado. Ó, o Anderson toca, canta bem, melhor que eu. Falei, ó, você sabe que você não precisa de mim, é só ir lá. Eles resolveram não tocar também. E daí eu conversei com um monte de gente. Eu falei, ó, cara, vamos boicotar isso aí, cara, não vamos fazer isso aí. Olha que humilhação que é. Não posso porque eu preciso do cachê pra tal coisa, não posso pra isso, posso pra aquilo. Não, beleza, então tá. Foi a partir dessa % que eu comecei a não tomar mais as dores dos outros. Tipo, daí eu queria que fosse pra Nádia, sabe? Se eu desse pros outros, beleza. E daí eu, mesmo assim, eu não fiquei conformado, né? Porque daí tinha aquelas arquibancadas de concreto, né? E eu fiquei com medo que desse alguma lambança lá, alguém... Já viu o show de rock, a galera ficar parada? Não existe, cara. Daí eu pensei comigo, cara, daqui a pouco alguém vai cair, vai se machucar ali, vai dar uma repercussão péssima, daí a culpa não é do local e da falta de segurança, daí a culpa é dos cabeludos maconheiros. Eu pensei assim, sabe, comigo. Que daí vira, nem que não seja, todo mundo vira, sabe? Daí peguei e fiz uma nota, cara, uma baita da nota no Facebook da Nádia, explicando isso, explicando aquilo, aquilo, aquilo. E essa nota foi parar no Jornal Semana, cara. Daí o presidente da CCO na época, não vou dizer que ele é deputado, né? teve que se explicar o que foi que aconteceu lá. Porque não botaram nem uma plaquinha lá pra dizer assim, o palco alternativo, sabe? Não botaram nada. E eu fiz a nota de medo que alguém se machucasse. Graças a Deus não aconteceu nada. Só que daí, a partir dessa nota, daí no ano seguinte, aí sim, daí construíram o palcão, daí todo mundo tinha espaço, daí você tinha que fazer até o repertório adiantado pro pessoal dos direitos autorais ver se podia tocar as músicas ou não. Daí organizaram de verdade, daí sim, cara. Daí tinha cachê legal, daí teve gente que achou ruim que eu fui tocar, que daí eu tinha boicotado, né, achou ruim que eu fui tocar, me chamaram de mercenário e tal. Falei, pô, mas daí eu que brigo, cara, pra ter o negócio, eu que dou a cara a tapa, aí quando vem os louros da conquista, eu não posso pegar? Falei, não, eu vou tocar também. A conquista tua É que, na também. verdade, o que falta, de repente, é colocar pessoas assim como tu por trás dessa organização, né? À frente dessa organização. Olha, nunca ninguém me ofereceu, mas eu acho que talvez pegasse. Porque... É porque é uma pessoa que é da cultura musical da cidade, né? Que Entende da área, né? É. Você vai saber o que o músico vai precisar também, de né? repente é isso que falta só. A música é um bichinho complicado de lidar, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Mas ó, pelo menos assim, para que tivesse condição de você tocar, entende? Tipo, porque você pode ser a melhor banda do mundo, o melhor músico do mundo. Suba num palco pra tocar sem se escutar, ver o que se vai sair bom. Às vezes daí o Zé Manezão que tá lá na frente diz, esse cara não toca nada, véio. Sabe? A banda é ruim, a banda é podre. Às vezes a banda é ótima e daí por causa de uma técnica ruim o pessoal acha que a banda é ruim. E daí queima, tem gente que queima, tem gente que daí fica chateado, não faz mais e assim vai, sabe? O cara perde o incentivo de fazer, sabe? E... Não, até na verdade nunca pensei nisso, mas outro... Tamanho à disposição, né? Quem sabe, se me derem as condições de fazer uma coisa bem feita, por que não, né? Fica a dica aí. Me veio isso agora, porque tem o conselho ali, né? Tem o conselho da... Você chegou a participar ali do conselho? Como é que é? Não, cara, eu só ouvi. Quando eu soube, eu tava ainda em Santa Cecília, né? Daí, tipo... Sim, não conseguia, tipo, não tinha como eu conciliar nada, né? Daí... tem o Conselho da Cultura, né? Que tem lá a cadeira de músico, que é para exatamente pensar isso, né? É uma questão voluntariada, claro, mas é para organizar algo. Inclusive, passaram vários entrevistados aqui e o pessoal comentou sobre, né, montar um calendário anual de atividades artísticas, culturais e fazer todo esse mapeamento, sabe? E não Então, só música, né, cara?
Sim. festival de cinema lá dos Piala. Caralho, eu fiquei assim, encantado quando eu fui lá. Até eu me identifiquei muito com um dos filmes que tinha lá, que era um documentário sobre os festivais no bar do tio Ivo em Lages. Eu tive num desses festivais, sabe? Eu até comentei com o Lucas, nosso fotógrafo barra tudo da Nádia, né? Que é quase o quinto Nádia. Eu comentei com ele, falei, cara, o que vocês estão fazendo com o cinema hoje em Curitibanos, nós fizemos com o rock nos anos 2000. Porque a gente nunca teve incentivo de nada e a gente sempre botou a cara a tapa e fez acontecer, sabe? De uma maneira ou de outra fez acontecer. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Olha a importância disso que vocês estão fazendo agora. Cara, tomara que daqui 20 anos seja maior que o de Gramado, sabe? Que vai que, né? Tipo, tudo começou pequeno. Nossa, fiquei encantado de ver os filmes assim, cara. Fiquei, nossa, eu adoro cinema, né? Eu gosto de filme, nada nerdzão, né? Esse ano a Nerd, então, completa 20 anos. 20 anos desde o primeiro show. E que sensação tu teve, assim, de toda essa trajetória e o que vem pela frente aí? Cara, com a Nádia, a ideia é que não pare, né, cara? Só que, claro, que uma hora ou outra a gente não vai conseguir manter, né? Eu falei, eu tô com 42, né? Uma hora ou outra vai ficar estranho eu estar no palco tocando barrigudo e careca, né? Ou não, né? Não sei. Mas enquanto a gente tá assim com a Nádia assim meio em banho-maria, a gente vai lidando com outras coisas, né? Eu não consigo parar, né, cara? Eu quero que tenha, eu quero que o pessoal faça as coisas que eu quero fazer e assim a gente vai lidando. Então a gente tá começando a lidar com um projeto para tocar uns grunge que eu gosto, que é uma grande escola musical minha, assim. Adoro Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam e outras bandas mais obscuras. O Nirvana, os primeiros álbuns, sabe? E a gente não vai parar com isso. Sei que eu só tenho orgulho da trajetória da Nádia até agora. Tanto, como eu falei, é como se fosse uma filha minha, assim. Eu adoro que ela exista, adoro que o pessoal respeite tudo que o pessoal vê que a gente fez pela música em Curitibanos, né, pelo rock da região e tal. E é muito bom ser reconhecido, né? Claro, evidentemente, é muito bom ser reconhecido por esse tipo de coisa. E é só um motivo de orgulho pra mim. Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, assim, é fazer parte de um negócio tão bonito, tão grande, assim, que o pessoal gosta também, né? É a melhor coisa que a gente pode... Melhor definição que eu posso dar. Orgulho. E até nós vamos agora entrar pra parte mais... Saber um pouco fora da música ali, né? Tem uma profissão, você falou que é meio nerd, né? Foi nerd numa época meio difícil ali nos anos 90. Ali. Meio é bondade, né? É uma coisa assim que hoje parece que é moda ser nerd, assim, sabe? Tanto que quando eu era chamado de nerd, o pessoal das revistinhas não gostava de chamar de nerd, porque era meio pejorativo, era geek. Eu me lembro bem das revistinhas que eu comprava, né? Geek, o novo termo geek, então tá... Mas eu sempre fui bem nerdzão, assim. Eu sempre fui bem crianção com as coisas que eu gosto. Esses filmes da Marvel, assim, cara, eu assisto todos, assim. A minha filha mais velha é a minha parceirinha. Quando não tinha cinema aqui, eu ia lá em Lages, cara. Bem louco. Eu queria ver no dia do lançamento, sabe? Só que anos 90, assim, tipo, era motivo até de se perseguir no colégio, né, cara? Tipo, era, tipo, minoria, sabe? Só que eu era bem crianção mesmo, assim, tipo... eu gosto até hoje, cara, do tal de Cavaleiro Zodíaco. Eu sou doente naquilo. Eu tenho 40 anos na cara e tava vendo hoje de tarde vídeo daquilo. Eu tenho um jogo no celular que se bobear, eu passo o dia inteiro jogando aquele bagulho, porque é Cavaleiro Zodíaco, eu adoro. E daí eu me lembro que no Centrezinho tinha a agenda da oitava série, a gente tinha agenda, né? E daí tinha umas tal de bala Zung que saía na época que tinha toda a figurinha. Eu não sei se você tem noção da coqueluche, a loucura que foi o tal de Cavaleiros Zodíacos nos anos 90, 94, 95. Cara, o último episódio do Cavaleiro Zodíaco da fase das 12 casas teve mais audiência que o Jornal Nacional no dia, pra você ter uma ideia. De tão grande que era. Tão absurdo que era. Um bonequinho dos Cavaleiros Zodíacos que tinha na Colômbia era R$50 em 94. Acho que o salário mínimo era R$150. Era um absurdo. E eu era doente. Tipo, eu pesquisava tudo aquilo, sabe? Eu amava. Eu queria ser até astrônomo por causa daquilo, sabe? Que daí lida com constelação, com horóscopo e não sei o que mais. Que eu era a pior espécie de nerd, sabe? Tipo, eu sempre me dei bem no colégio e tal, mas eu não gostava de estudar o que tinha no colégio. Eu gostava de estudar coisas pra mim. Daí eu passava às vezes 2 semanas na biblioteca pesquisando mitologia grega.
E os outros aproveitar a adolescência, que é bom. Nada, né, cara? Em vez de gasear uma aula, coisa assim, não. Eu ficava lá na biblioteca, nem um bocó lá. Mitologia grega, biologia marinha. Eu adorava os livros do Jacques Cousteau. Eu adorava aquela revista super interessante. Depois que eu fiquei mais velho, eu até assinei, tanto que eu gostava. Eu sempre gostei de ler esse tipo de coisa. Literatura nunca foi muito a minha cara, assim. Eu nunca gostei muito de literatura. Mas esse tipo de coisa, assim, esse tipo de pesquisa, literatura, a mitologia egípcia, mitologia grega, história, astronomia. E era tudo já por causa dessa nerdice. Nossa, Power Rangers. Cara, eu tinha 15 anos, velho. Porra, eu tinha que tomar uns tapas na orelha mesmo, né, cara? Porque eu gostava. E tinha uma outra menina na mesma sala que eu que adorava também, cara. A Valesca. Era filha do juiz na época. Ela adorava também aquilo e nós ia ficar amigo pra caralho por causa daquilo. Mas era 1 e 2, nós tava tomando umas intimidação lá por causa que a gente era nerdzão, né, cara? E desse tipo, de comprar revistinha. Eu tenho guardado até hoje, cara, as revistas. Eu tenho uma espécie de um baú lá onde a gente ensaia, que eu tenho os meus tesouros da adolescência guardados. Tinha todas essas revistas guardadas. Álbum de figurinha guardado. Eu não joguei nada fora, eu não deixei jogar fora. Tipo, ainda é... Até tava olhando a coleção que eu tenho de revista, vai quase R$1.000, se eu quiser vender. Eu tenho coleção bem tosca, tipo caixa de fósforo. Tenho coleção de caixa de fósforo. Nossa. Eu trabalhei no União Furreira um tempo, o rapaz lá pegava tipo uma amostra de fósforo do mundo inteiro. Nossa, eu tenho cada um fósforo estranho, ele me dava, sabe, eu tenho guardado. Fósforo de cera, tipo, nunca tinha visto. Fósforo que é sendo molhado. Fósforo do Marlboro, esse dia eu até tirei uma foto, botei no meu Instagram esse tempo. Caramba. Não, ser nerd nos anos 90 era meio sofridão. E daí, toda essa história das revistas em quadrinho que saiu hoje em dia nos filmes, eu já sabia quem era o Thanos lá nos anos 90. Além das revistas, eu jogava no fliperama lá, o Marvel Super Heroes, eu sabia quem era o Thanos, né? Sabia tudo da história, sabia a história das gemas e tal, tipo, era... Fliperama foi outra doença que eu tive também. Fliperama era uma tristeza. Na Scorza, quem é mais velho vai lembrar, a Scorza é onde é aquela farmácia popular na frente do Dom Chopinho. Tinha fliperama ali, cara, eu era fissurado de você ir pra praia, assim, passar uma temporada 10 dias na praia, eu não pôr o pé na areia. Fiquei os 10 dias dentro do fliperama, jogando lá. Fiquei um amigo pra caralho, um tio lá de São Paulo, nunca perguntei o nome dele. Me lembro dele, assim, a gente ficava os dois, tomamos conta da máquina, sabe? Tinha recém saído o tal de The King of Fighters 97. Nossa. Cara, e eu vim de lá sabendo todas as manhas, sabe? Daí tinha até a manha de você colocar a ficha segurando o A, dava 2 créditos. Eu contei pra galera que amanhã queria me dar uns tapas. E era, tipo, fissura. Era fissura, assim, cara. Eu saía da aula 11h30, 15h, meio-dia, eu aparecia em casa 4 da tarde. Eu ficava no fliperama. Tinha uma época que tinha um cara que me pagava pra ensinar ele a jogar. E eu jogava a tarde inteira com uma ficha só. Eu era bonzinho, né? Botava uma ficha, ficava a tarde inteira, a galera tentando me tirar. E não tirava. Daí depois o pessoal foi ficando bom, daí começou a aprender. E esse negócio do fliperama foi tanta fissura que eu acabei construindo o tal de... Pois é, vamos negociar um depois, hein? 2006 que eu construí. Que agora você compra em qualquer lugar, né, cara? Tipo, mas pra eu conseguir encontrar as peças do fliperama em 2006, velho, deu falado. Pra eu achar um jeito de fazer funcionar. Nossa, montei tudo lá na Guarani, né, cara? A internet também não tinha tantos tutoriais e... Tinha, mas tudo em inglês, né, cara? Em português agora acho que tem algumas coisas. Pra você ter uma ideia, o primeiro que eu montei ainda era naquela porta paralela de impressora. Esse computador nem tem mais isso hoje em dia, existe, né? Eu consegui montar montei tudo com sucata e fiz funcionar. Nossa, foi uma loucura. Até o controle que eu fiz ficou com o Márcio Coferi. Ele que tinha. Nós negociamos num HD de 80 GB. Meu Deus, cara. Cara, nossa. E eu ainda tenho guardado lá. Só que a gente foi modernizando ele, né? Que vai saindo as tecnologias novas e tal. Você vai modernizando. Mas a mesma caixa que eu fiz em 2007 eu ainda uso até hoje. Pode sentar ali o pau de vez em quando. Alguém se acorda de querer jogar um fliperama. Quando tinha a BCLESC, né? A gente se reunia lá nos fins de semana. E era só Street Fighter de noite, né, cara? Street Fighter a noite inteira. Era bom, cara. Tempinho legal. Eu tinha caderno, cara, com as magias. Eu pegava o caderno e anotava as magias do jogo. Porque eu sempre gostei de jogo de luta. Eu anotava tudo, fazia as setinhas lá, assim, mais alguma coisa. Pra cima, pra baixo, pro lado. As manhas de tirar os... E o Guga era o Mortal Kombat 3. Mortal Kombat, na verdade. Era com Mortal. Ali. Só que era Nintendo já. O Mortal Kombat eu joguei bem o 1 e o 2, assim, cara. Eu não gostava da jogabilidade do Mortal Kombat, que daí ele não era aquela do Street Fighter, né? De você segurar, assim, a gente dizia Hadouken, Shoryuken.
O Mortal Kombat não tinha isso, eu não gostava muito da jogabilidade, tanto que eu não gostei do Tekken também por causa disso. Era muito de defesa, botão com defesa e... Tá, eu não gostava disso, eu já gostava do Street Fighter e dos jogos da SNK. Street Fighter era de dar calo no dedo, cara, fazer meia lua. Daí eu era bem fã mesmo dos jogos da SNK, né? Que daí eu tinha um Neo Geo. Você já viu um Neo Geo de perto uma vez? Neo Geo CD. Eu tenho guardado lá em casa. Neo Geo CD, eu tinha, daí eu gostava porque tinha esses The King of Fighters, Fatal Fury. E eu tenho até boné do Terry Bogard do Fatal Fury guardado lá. Samurai Shodown, a gente se juntava na BCLS pra jogar Samurai Shodown, cara. Daí cada um escolhia só um personagem, ó. Noite inteira. Deus, cara, era muito, muito legal. SNK eu tenho boné, cara, guardado deles, cara. Até eu vi essa semana que vai sair a continuação desse Fatal Fury 23 anos depois do último último game. Eu tenho um Dreamcast guardado ainda, do começo dos anos 2000. Guardadinho, funciona. Joga até hoje, assim, você conseguiu ir pro computador agora? Não, cara, nunca fui, assim, não... Eu, na verdade, videogame mesmo em casa, assim, eu não tenho jogado mais não, cara. Eu gosto de jogo de luta pra fazer versus, cara. Eu não gosto de jogar contra a máquina, mas eu já joguei tudo, sabe? É sempre bom pegar alguém que saiba pra você fazer um X1, né, a gente diz. Mais firula, mais forte. É bem... Então entrando nesse... Você falou bastante de jogos aí. É uma indicação, né? A gente pede, assim, pra entretenimento. Pra aprender ou pra... O que você acha, assim, que seria interessante? O jogo? O jogo, qualquer outra coisa. Entretenimento aí. Pode ter um jogo, já que falando bastante sobre jogo. Daí tem... Hoje é muito moda o retro game, né, cara? O retro game é muito moda. Eu aconselho qualquer um, cara. Você pegar aí esses Street Fighter, Samurai Shodown da vida, e não tem melhor pra você dar risada com teus parceiros, sabe? E é super fácil de aprender, sabe? Até a minha pequenininha lá já sabe jogar, sabe? É super legal nessa parte, assim, cara. Muito fácil de aprender e é divertido. Melhor que esses jogos de hoje em dia, assim. Eu não consigo gostar, cara, de nada. Eu tinha raiva daqueles tal de Warcraft, aquelas coisas que meus irmãos jogavam. Começo dos anos 2000, assim, só tinha um computador em casa. Você tinha vontade de quebrar aquela galera, meu. Eu pegava as revistinhas também, né, com as magias, daí você queria pegar um amigo ali, porque a luta tem muito disso. O cara não sabe jogar, mas clica ali, alguma coisa sai, né? Fica lá. Ele dá... E daí não, espera aí que agora eu sei. Daí eu pegava ali, de repente ele do nada, mas como que você fez? Ele, não, cliquei em tudo aqui. E eu com a revistinha tentando fazer o que ele fez lá na gata, tipo, meu Deus. Nessa Scores, quando saiu a máquina do Street Fighter 02, que daí ela dava um card, né, você zerava a máquina. E daí o mais que todo mundo queria é o card do Akuma, né, cara? Nossa, eu fui lá e zerei, saiu o card do Akuma, o Piazinho pegou pra mim e deu assim. Jogou assim com o zóio. Cara, eu tenho guardado ele até hoje. Caralho. 20 não sei quantos tá guardadinho lá o card do Akuma. Tem alguma relíquia ali guardada? Tenho, cara. Nossa, olha aquelas caixas lá. Eu, de vez em quando tem que abrir, né? Pra pegar um arzinho, né? Pra não ficar mofando e tal. Aí você vai lá, eu tenho até os meus boletins de primeira, segunda, terceira série, tudo guardado, cara. Essas coisas, eu sou bem acumulador nessa parte. Eu tenho dó de me livrar de coisa assim que... É bem, bem complicado. Até a gente quer estar querendo se mudar lá do lugar onde a gente ensaia. Eu quero ver onde é que eu vou levar tudo aquilo, cara. Tem até sofá lá embaixo. Isso vai pro museu, certeza. Aquela parede, a gente tem uma parede no nosso ensaio que todo mundo que visita o ensaio assina aquela parede. Eu tenho a caneta, a gente entrega lá, ó, escreve alguma coisa e todo mundo assina. Ela já tomou conta da parede, já foi para as outras, sabe? Muita gente que teve lá. E esses dias eu tava sentado olhando aquela parede e eu pensando, meu Deus, como é que eu vou pintar essa parede, cara? Como é que eu vou pintar essa parede para entregar esse apartamento? Como é que... Tem gente que já foi embora, que tá lá assinado, sabe? E eu olho assim, meu Deus, eu não vou conseguir pintar isso aqui, eu vou contratar alguém pra pintar, porque não vai dar. Eu tenho vontade de quebrar aquela parede e levar embora, sabe? Eu até pensei em tirar uma foto em alta definição e fazer um bannerzão só pra ter guardado, né? Só que daí já passou pras outras paredes, como é que eu vou fazer? Tem a assinatura da minha filha que tá com 19, quando tinha 2, 3 assinado lá. Cara, aquela parede lá, todo mundo que teve no ensaio alguma vez na vida assinou. Foi o tempo inteiro lá o ensaio? Não, a gente ensaiou um tempo na Benesson, quando era lá no São Luís, depois veio aqui para onde é aquele prédio ali na frente, perto da Parada 22. Daí quando o Oswaldo da Accord entrou, a gente foi ensaiar na casa do avô dele, daí em 2005 nós fomos para lá, daí ficamos lá. Ficaram desde 2005. Caramba, é muita coisa. É tempo, né, cara? Esses jogos da SNK também eu comecei a curtir muito música por causa dos jogos também. Você pega a trilha sonora desses The King of Fighters quando você tinha neles no Neo Geo.
era tudo feito com banda. Daí o Neo Geo era uma mídia muito estranha, tipo, era um CD-ROM, na verdade. Daí a primeira faixa era o jogo, né? E daí o restante do CD era a trilha sonora. Daí você podia botar na aparelho de som e ouvir, só pulava a primeira faixa, né? Que senão ficava barulheira lá. Daí eu gravava em fita, cara, ouvia. Gostava das linhas de guitarra, assim, cara. Tem uma do Billy Kane, do Fatal Fury, que eu falei pros caras que eu queria fazer o número de abertura da banda com aquilo lá. Punk rock pauleira, os outros British total, assim, sabe? Com direito a... que é gravado ao vivo. Gravado por banda, né? Já tinha sonzeira nos jogos, é uma coisa que eu gostava. Oh, que massa. Então, vamos pra parte agora mais finaleira aí. Daqui a pouco tá chegando a pizza, né? E... Quer servir mais alguma coisa? Não, tranquilo, cara. Tô ganhando uma aguinha daqui, senão vocês vão me deixar bêbado e vou começar a falar muita bobagem. Então, assim, a gente pede as indicações aí de entretenimento. Você falou de alguns jogos, pode falar de livros, série, filme. Quando eu falei, cara, literatura não é muito comigo, eu nunca gostei muito de ler, assim, quando eu tava comentando aqui do Game of Thrones, cara, tem um nível de detalhe tão grande, assim, que eu não consigo, pra não mentir, acho que o último livro de literatura, assim, que eu li foi o do Jô Soares, lá, o Xangô do Baker Street, que eu gostei, sabe? Mas quanto tempo faz que foi lançado? 30 anos, sei lá, 20, enfim. Eu gostava mesmo dessa parada de mitologia grega e tal, ou biografia. A última que eu li foi a do Rod Stewart, que entra nessa conversa que a gente tava falando, pra você virar alguém de sucesso, você não tinha uma vida lascada. Acho que isso parece que é um pré-requisito você ter a vida lascada pra poder fazer alguma coisa. E esse livro é muito interessante. A gente tem a ideia do Rod Stewart, só que ele é meio bom vivando, rock, assim, sabe? Mas ele penou pra chegar onde chegou, cara. E eu adoro o Rod Stewart, a voz dele. Tem música que eu tento fazer a voz dele, assim, é muito legal. Muito bom. Minha mãe gosta muito do Rod Stewart. E, cara, documentário, assim, que eu assisti ultimamente, assim, que eu achei demais foi esse da Shania Twain, assim, cara. Eu já gostava dela, já achava ela linda e agora eu fiquei mais fã dela, cara. Que é tão... e outra coisa, ela é uma pessoa muito altruísta, cara, assim, ó, a Avril Lavigne foi ela que praticamente lançou. Tem a ver com o som dela? Nada, né? Ela tem uma história bem legal, cara. O ex-marido dela lá, era produtor do AC/DC, né, cara? Ele que fez as coisas funcionar pra ela, assim, sabe? E esse do Charlie Brown Jr. é o... Como é que é? Chorão Marginal Alado. Esse é pra você ver... É muito legal você ver pra... Às vezes tem aquela pessoa do teu lado que tá gritando por ajuda e você não percebe. E ele é muito isso, cara. Aqui ele tava todo mundo vendo que ele tava indo pro buraco e ninguém ajudou ele, sabe? Claro que também precisa muito que o cara se ajude, né? Esse é uma coisa... É um autoconhecimento quase esse, pra você ver que às vezes você... Por mais que você ache que tá tudo acabado... Tem uma pessoa do teu lado que pode te ajudar. Esse é bem legal ver. Se fora toda a parte, né, que você não via dele, né, toda a parte das pessoas que ele ajudou e tal. É muito legal, cara. Esse é muito bom para autoconhecimento, para você crescer mesmo. E sempre estar esperto com as pessoas do teu lado para ver que às vezes tem gente gritando por ajuda e você não ouve. E como a música é suscetível a isso, né? Você pega a Amy, pega até o Michael Jackson, na época, vivia todo dopado, né? Esse pessoal... Eu comecei a assistir aquele filme autobiográfico do Elvis, não pude terminar de assistir, cara. É nesse naipe também, cara. Fiquei apavorado de ver... O Fred Mercury também, né? Onde é que arrumaram um cara tão parecido com o Elvis, cara? Meu Deus, fiquei apavorado, viu, cara? O Fred Mercury é a mesma coisa. Teve aquele do Elton John, né? Que a gente assistiu também. Mesma coisa, você vê que vida problemática que eles têm, né? Assim, é bem... Kurt Cobain, cara. Nossa, como é que é o nome do documentário que eu vi esses dias? Me fugiu o nome do documentário. Mas eu acho que tinha no Netflix também, cara. Nossa, que vida horrível que ele teve, cara. De ele ter o pai... A mãe dele que não dava bola pra ele, o pai dele que não deu bola pra ele, daí o tio ia morar com o tio, ia morar com o vô, daqui a pouco não morava mais em lugar nenhum, daqui a pouco ele se achou nas drogas, daqui a pouco ele começou a ficar... Ninguém aguentava mais ele, sabe? Que vida mais problemática. Eu, graças a Deus, tenho uma vida muito boa, cara. Tenho uma vida muito tranquila. Acontece os problemas, acontece. Mas nada perto disso. Que bom, ter a base, né? Igual vocês têm a base formada, é mais fácil, né? Você superar os percalços. Essa da Shania tem aonde? Netflix também. Not Just a Girl, se eu não me engano o nome. Vou dar uma olhada, cara, muito bom, cara.
Muito bom mesmo. Shania Twain era uma locomotiva pra trabalhar, cara. Você fica de carga. E assim, ali, começos 96, 97, 98, cara, era só ela que tinha nas rádios. Nós tocávamos a música dela, cara. Nós tocávamos a música Shania Twain. Agora vamos pra história marcante, hein? O meu que você preparou pra nós aí, uma Eu história. já contei, cara. Foi essa do rapaz que faleceu, cara. Essa foi a história mais marcante que eu tive assim na minha vida, assim. De longe. Foi quando eu vi que as pessoas viam a gente de maneira diferente e que a gente tinha impacto na vida das pessoas. Me criou até uma responsabilidade, sabe? Eu fiquei com medo de não ter, não ser o que as pessoas queriam que eu fosse. Eu demorei um tempinho pra me ligar de que era bobagem, sabe assim? Mas me criou uma responsabilidade. Até de cantar em inglês, por exemplo. Eu não falo inglês, cara. Eu não me apuro muito, assim, se alguém tentar conversar comigo devagarzinho, vai, sabe? Mas eu não falo inglês. E daí até esse tempo, por exemplo, eu não tava nem aí se eu cantava errado ou não, ou se eu só resmungava ou não, sabe? E até isso eu comecei a me policiar depois. Falei, meu Deus, as pessoas prestam atenção no que você tá fazendo. Pô, vai ver que tem gente vendo lá eu cantando tudo errado, sai lá, o cara um fiasquento, né, cara? Daí eu comecei a prestar mais atenção em letra, em decorar. E daí quando eu não conseguia decorar, eu cantava lendo. Até eu tenho que desmamar dessa mania de cantar lendo, sabe? Depois que eu tive Covid, eu fiquei meio devagar, sabe? Você já reparou que tem vezes que eu vou falar uma palavra, ela não vem na minha boca? Foi depois que eu tive Covid, eu fiquei meio gago às horas, assim, não fiquei bem certo mais. Deixou bastante. Então eu fiquei com um problema de memória. Hoje, cara, se você me der um papel, eu vou escrever a letra de Basket Case inteira pra você, e eu decorei quando eu tinha uns, sei lá, 18. Eu escrevo a letra inteira pra você. Agora, se eu pegar uma música pra decorar hoje, nem de brincadeira. Eu não decoro mais uma letra em inglês. Não tem mais jeito. Tipo, bloqueou. Eu até andei vendo umas técnicas esses dias lá, achei que a técnica funciona, mas achei ela muito trabalhosa. Eu sei que a história mais marcante da minha vida com relação à música foi essa, cara, assim. Foi quando eu percebi que o impacto que você tem na vida das pessoas é muito maior do que você imagina. E daí você não pode simplesmente ser um porra louca, né? Você tem que... Se as pessoas te tiram, às vezes, como exemplo, você pelo menos tente ser, né? Às vezes tem gente que pira nisso, né? Tem gente que começa a carregar o peso do mundo nas costas, né? Que você não consegue resolver todos os problemas, né? De todo mundo. Esse é uma história boa, assim, tipo, de responsabilidade. E também, assim, né, eles começaram um som ali que só queriam tocar, de repente, né? Ver que tava as pessoas prestando atenção no que você falava. Sempre tem, né, cara? Alguém que presta atenção. Por isso que você tem... Quando você é... Não que eu seja, ou não que eu me ache, mas quando você é formador de opinião, você tem que ter uma responsabilidade sobre o que você fala, para quem você fala. Tem gente que segue cegamente o que essas pessoas falam, sabe? E nem sempre dá certo. O que a gente vê de gente louca, esses dias não faquearam lá o escritor lá do Versos Satânicos lá por causa disso aí, por causa de uma parada que saiu lá em 89. O cara... pirado lá, porque o pessoal lá dos cabeças lá dos islâmicos radical, né, que nem todo mundo é daquele tipo, mandaram matar o homem lá em 89, você viu, nós estamos em 2022, o cara deu uma sopinha na coisa, o cara subiu no palco, faqueou ele, vai perder, acho que um olho, não sei o que, cara, ele quase morreu. Caralho. E é por causa que tinha lá o Ayatollah Khomeini dizendo lá, não, vamos matar esse cara porque... ele falou bobagem e tem que morrer. É complicado quando uma pessoa assim que tem um impacto, nem tem um cara desse falar. Tem gente que simplesmente segue cegamente, né? A gente vê o nosso cenário político e como é que tá, né? Hoje em dia não existe mais política, existe só do seita, né? O fanatismo, ele acaba... O fanatismo político tá complicado. Ninguém tá enxergando o que tá acontecendo e assim vai. Mas assim, então, o papo foi muito massa, né? A gente espera agora acompanhar esse ano aí mais as próximas apresentações da Nádia, né? E queremos ter você no futuro novamente aqui, porque, né, a vida é cíclica, daqui a pouco vocês têm uns projetos novos, a gente vai querer escutar de novo. E é sempre bom, né? Ter um músico aqui que levou o rock nas costas por um tempo aqui na cidade, contando um pouco da trajetória. Eu criei o nome da equipe, então, agradecer, cara, por estar aqui. Foi um dos nomes que a gente tinha mais
expectativa e estava ansioso para trazer. E hoje está aqui conversando com nós, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui contar a tua história. É isso, estamos aí sempre que possível. E ó, esse tipo de convite para vir contar aqui essas histórias, essa minha história, é o que me diz que o que eu fiz foi o certo. Que o que eu quis fazer deu certo. Senão, provavelmente, vocês não saberiam quem sou eu, né? Entende? E eu fico muito feliz com esse tipo. Foi um prazer estar aqui. Foi muito bom estar aqui. Meu baixistão aí, temos que fazer umas músicas, né? Não pensa que eu me esqueci. Opa, com certeza, vamos aí. Agradecer mesmo, Jason. Foi muito bom, cara, ouvir tuas histórias aí. E eu sempre admirei, né, cara, o teu trabalho, assim, na música. E acompanhei, né? Era uma das bandas que a gente acompanhava, assim, quando tinha a nossa juventude. E é massa ver que deixou um legado, cara, com certeza. Saber um deixou pouco dos legado. bastidores, né, Guga? E tá legal, aqui no nosso projeto é exatamente isso, é deixar mais uma marca aí. Ao mesmo tempo que para ele, né, tá aqui com nós para nós também, né? Você ter participado do nosso projeto, assim, também começou, né, meio aí só numa brincadeira, né? E a gente trouxe várias outras pessoas aqui aceitar estar aqui, para nós também é gratificante, é um reconhecimento, né, que a gente tá fazendo tá certo. E é assim que vai longe, né, cara? Enquanto você fizer e se divertir, aí vai longe. Enquanto tem tesão, né, Guga? Não, se não for divertido, nada funciona. Até o trabalho você tem que dar umas risadinhas de vez em quando, senão não vai dar certo. Mas então, é isso aí, né? Então, vamos encerrar o episódio, foi muito massa. Então, eu queria agradecer quem acompanhou até aqui, né? Quem tá seguindo nosso projeto, quem tá compartilhando, quem tá seguindo, quem tá ajudando a manter a nossa regularidade aqui de gravações, né? Manter a equipe unida, que às vezes não é fácil também, é tipo uma banda, às vezes a gente se ama e se odeia, mas faz parte do projeto. Então, eu gostaria de pedir que deixe seu like, né? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima quinta. Até lá!